Assim que abri os olhos, senti uma onda de prazer. Uma linda aeromoça vestindo seu uniforme estava deitada na cama. Xiao Yang, o que foi? Aparentemente, renasci 10 dias antes do apocalipse. Na minha vida anterior, após o apocalipse, uma super onda de frio chegou. O mundo inteiro entrou em um mundo congelado, e após a onda de frio, veio a explosão do vírus zumbi. Depois, uma super onda de frio assolou, e o mundo inteiro foi submerso no mar. Tornou-se um mundo aquático. O mais trágico é que todos os humanos tinham apenas um ano de energia vital desde o início. Uma vez que a energia se esgota, eles morrem. Para sobreviver, é preciso evitar desastres e também obter constantemente energia vital e suprimentos para prolongar a vida. Na minha vida anterior, morri em um ambiente tão hostil. E um mundo cheio de zumbis. Revivo nesta vida, desta vez. Devo me tornar o governante deste mundo. E a primeira coisa que fiz foi construir um abrigo seguro para o apocalipse e também comprei muitos suprimentos de sobrevivência. E personalizei um trailer off-road de caminhão pesado para o apocalipse e um ferro fundido grande e luxuoso. E depois de fazer tudo isso, restavam apenas 2 horas e meia antes do apocalipse. Justamente quando Xiao Yan estava se preparando para dirigir até o abrigo, o telefone tocou. Xiao Yan viu que era seu meio-irmão, Xiao Ren, quem estava ligando. Depois de atender, veio a risada sinistra de Xiao Ren. Xiao Ren, se você não quer que sua namorada, Mu Vanqin, seja estuprada, venha rapidamente para Vilas e Jinshan. Xiao Ren ficou surpreso. Por que Mu Vanqin foi envolvida? Mas, já que você mesmo se ofereceu, isso me poupa de ter que te procurar. Xiao Ren rapidamente dirigiu de volta. No caminho, não se esqueceu de ligar para sua madrasta, Zhan Li, e pedir para ela ir a Vilas e Jinshan para conversar adequadamente. Essa dupla de mãe e filho. Ninguém pode ficar de fora. Ao chegar na entrada da vila, ele viu uma van comercial e uma Jinbei azul estacionadas na entrada. Vendo Xiao Ren voltar, Zhan Li saiu da Jinbei azul. 8 ou 9 pessoas também foram retiradas da van atrás. A boca de Mu Vanqin estava amarrada com fita adesiva e suas mãos estavam amarradas para trás. Ela foi arrastada para fora do carro. Atrás dela estava Wang Min, a colega de classe que ele conheceu no restaurante Aijiao naquele dia. Assim que Xiao Ren viu Wang Min, ele adivinhou o que estava acontecendo. Vamos conversar lá dentro. Zhan Li apontou para a vila. Droga, é claro que vamos conversar lá dentro. Olhe para o exterior, você fez parecer uma prisão. Tenho que ver como você estragou tudo lá dentro. Xiao Ren disse furiosamente. Assim que entrou na vila, Xiao Ren foi controlado por trás. Todo o seu corpo foi revistado para garantir que não estivesse escondendo armas. Só agora soltaram. Xiao Ren, veja a bagunça que você fez. O que você fez com a minha mansão? Parece um abrigo. Você quer brincar de sobrevivência no apocalipse? Xiao Ren ficou furioso ao ver a mansão transformada dessa forma. Xiao Ren simplesmente o ignorou. Apenas apontou para Mu Vanqin calmamente. Solte-a. Não tenho nada a ver com ela. Aceitar o convite dele não adiantou. Xiao Ren, já que você não tem nada a ver com ele, é ainda melhor. Uma garota tão pura e radiante. Eu também estou interessado. Que bom, eu queria conversar esta noite. Você se importa? Xiao Ren desabotoou a gola da camisa enquanto falava. Por que está tão quente aqui? Que tal tirar agora? Que tal eu te dar uma apresentação ao vivo, Xiao Ren? Ao ouvir as palavras de Xiao Ren, Mu Vanqin olhou com raiva 2 vezes, expressando resistência. Mas ainda estava calma, apenas olhando ferozmente para Xiao Ren, como se quisesse comê-lo. Xiao Ren teve que admitir que essa garota geralmente parecia calma e gentil. Mas ela é corajosa quando enfrenta o perigo. Ela até se atreve a encarar as pessoas com os olhos. Xiao Ren não pareceu muito nervoso. Apenas disse calmamente, Xiao Ren, liberte-a e me ajude. O que você acha? Vamos resolver nossas queixas entre nós. Xiao Ren riu alto. Que bom! Ajoelhe-se e implore para mim. Xiao Ren disse impotente. Você está intimidando uma mulher. Você ainda é um homem? Xiao Ren olhou lascivamente para Mu Vanqin. Eu sou um homem? Não basta assistir à minha apresentação? Dizendo isso, ele estava prestes a estender a mão para despir Mu Vanqin. Você se atreve? Eu realmente estou te dando muita moral. Assim que Xiao Ren terminou de falar, Xiao Yan atacou, cortando diretamente a garganta de ambos com as mãos. Os dois sentiram dor e imediatamente cobriram suas gargantas. Xiao Yan aproveitou a oportunidade e acertou o peito de cada um deles.
Os dois imediatamente se sentaram no chão como camarões, perdendo a capacidade de resistir. Xiao Yi zombou. Ele realmente pensou que seus 10 anos no apocalipse foram desperdiçados. Embora ele fosse cauteloso. Mas se encontrasse uma ameaça à sua vida, ele agiria de forma absolutamente cruel, somando todos na sala. E também não era necessariamente seu oponente, ele também tinha que tirar Mu Vanqing das mãos de Xiao Ren. Aproveitando que eles ainda não tinham reagido, Xiao Ren correu diretamente para Xiao Ren, planejando de uma vez capturar Xiao Ren, mas antes que Xiao Yi pudesse chegar perto. Xiao Ren já tinha reagido, ele de repente tirou do cós uma pistola revólver preta e brilhante. Apontou para Mu Vanqing. Não se mexa, se mexer, atiro na cabeça dele. Xiao Ren rugiu para Xiao Yang. Xiao Yang de repente ficou atordoado. Que droga, esse garoto tem uma arma. Isso foi um pouco inesperado, embora não soubesse se era verdade ou mentira, mas Xiao Ren também não queria arriscar a vida de Mu Vanqing. Já que alguém o entregou de bandeja, era melhor salvá-la e adicionar um pouco de diversão à sua vida apocalíptica. Ok, eu não me mexo. Não se exalte, Xiao Ren disse enquanto dava um passo para trás, quando estavam em um impasse. Duas pessoas entraram de repente na vila, eram Zhang Li e Wang Jian, vendo a cena na sala. Os dois ficaram imediatamente atordoados. Não íamos conversar? Como já estão brigando? E também seu filho, segurando uma arma, um idiota que não sabe o tamanho do mundo. Portar uma arma é ilegal. Xiao Ren, abaixa a arma, para lidar com um lixo como Xiao Yang. Precisa correr um risco tão grande? Zhang Li tentou persuadir o filho. Xiao Ren olhou para a mãe. Mãe, isso não é da sua conta. Então olhou para Xiao Yi e disse. Xiao Yang, hoje vamos resolver isso de uma vez por todas, é simples. Me devolva tudo o que é seu, incluindo a vila, e se ajoelhe para se desculpar comigo. Quanto a essa vadia, eu brinco com ela por uma noite e te devolvo. Quero que você prove o sabor de ser amado pelos outros. Zhang Li viu que o filho não estava brincando e não sabia como começar, então Wang Jian falou. Xiao Ren, por que você não concorda logo? Só vai ficar feliz quando alguém morrer? Concorde logo com Xiao Ren, ela vai enlouquecer. Se ela te acertar mais 2 vezes na perna, você vai ter que rastejar pelo resto da vida. Vendo Wang Jian dizer isso, Zhang Li também disse, sim, e essa garota? Uma noite a mais não vai te fazer falta, eu te prometo, amanhã te dou 1 milhão. Leve essa garota para longe, talvez seja a última demonstração de afeto de uma madrasta. Isso mesmo, vadia da Mu Vanqing, o jovem mestre Xiao Ren só pode te fuder uma vez. Eu aconselho você a concordar honestamente, para não perder a vida. Wang Min também aproveitou a oportunidade. Xiao Ren, observando-os, bateu com força na bunda da porta, tão furioso que riu enquanto vocês dois discutiam. Um pequeno erro meu realmente permitiu que vocês prevalecessem tanto tempo. Ela olhou para a hora. 11h59 da noite. A oportunidade chegou. Tudo deveria acabar. Quando a meia-noite chegar. Todas as pessoas na sala sentiram uma pontada na cabeça, acompanhada de zumbido nos ouvidos. Xiao Ren não foi exceção, mas como já havia passado por isso, estava psicologicamente preparado. Os outros não aguentaram. A pontada repentina fez com que todos, inconscientemente, cobrissem a cabeça, agachando-se de tanto sofrimento. Essa era a oportunidade que Xiao Ren esperava. De repente, uma bastão antimotim apareceu em sua mão. Aproveitando a distração de todos, ele derrubou a arma da mão de Xiao Ren e imediatamente pegou a arma para si. Para testar se a arma era verdadeira, ele atirou diretamente na perna de Xiao Ren. Ótimo! Um tiro soou, acompanhado pelo grito de dor de Xiao Ren. Assustou todos na sala. Minha perna! Xiao Ren cobriu a perna, gritando incessantemente. Xiao Yang, você ousa? Você realmente ousa atirar? Você está morto! Zhang Li, suportando a dor de cabeça, gritou com todas as suas forças. É uma arma de verdade. Xiao Yi estava muito satisfeito. Então o próximo passo será mais fácil. Ele olhou para o próprio braço esquerdo. Lá estava escrito, ano 0, dia 364, 23 horas 59 minutos e 59 segundos. A sequência de ações que ele havia acabado de realizar levou apenas 10 segundos. Xiao Yi puxou Mu Vanqing para trás de si. Desamarrou suas cordas, depois apontou a arma para a cabeça de Xiao Ren e disse aos outros na sala. Estão vendo a hora no braço esquerdo de vocês? Todos olharam para o braço esquerdo ao mesmo tempo e ficaram chocados. Se não quiserem que eu atire, façam o que eu digo.
Xiao Ying agarrou diretamente a mão esquerda de Xiao Ren com a própria mão esquerda. Disse friamente, use a telepatia para me transmitir esses horários. Contanto que me deixem com apenas 10 minutos. Xiao Ren levou um tiro na perna, estava com muito medo. Embora ele achasse que fazer isso não lhe traria nenhum benefício, ele realmente tinha medo de morrer. Imediatamente fez como mandado. O tempo de Xiao Ren mostrava que restavam apenas 10 minutos. Xiao Ying olhou para o tempo aumentando. Muito satisfeito, bateu com a arma violentamente na cabeça de Xiao Ren e disse para os outros. E vocês, se não querem que Xiao Ren morra, façam todos como eu disse agora. Rápido. Ok, não fique agitado, Xiao Ren. Não machuquem Xiao Ren, nós faremos como mandado. Wang Jian rapidamente avançou para acalmar. Xiao Ying viu a aparência nervosa de Wang Jian, ainda mais do que Zhan Li. Xiao Ying perguntou casualmente. Você está em todo lugar, eu acho estranho. Xiao Ren não é seu filho, por acaso? Sendo desmascarado por Xiao Ying, as expressões de Wang Jian e Zhan Li imediatamente ficaram um pouco artificiais. Vendo as expressões dos dois, Xiao Yang percebeu de repente, meu Deus, Xiao Feng, Xiao Feng. Você foi traído, hein? Wang Jian está em todo lugar, que vizinho velho e famoso. Impossível de prevenir. Tudo bem, hoje eu, Xiao Yang, limpo a casa para você. Retribuindo sua graça de me dar a luz, vocês realmente são um casal de cães, eu dizia como Xiao Ren tinha um rosto de rim de porco. Acabou que era como você, Wang Jian. Não, é como uma tartaruga. Xiao Yang zombava, Wang Jian ouviu e não ousou expressar sua raiva. Só podia suportar. Vamos lá, não fiquem enrolando. Venham logo me transferir o tempo. Vocês sabem, eu realmente ouso matá-lo agora. Xiao Yang apontou a arma para a cabeça de Xiao Ren. Wang Jian rapidamente insistiu. Rápido. Façam como ele diz, amanhã darei a cada um de vocês 1 milhão de recompensa. Todos sabiam que Xiao Yang não estava brincando. Embora estivessem preocupados que o tempo transferido pudesse ter um impacto sobre eles, mas vendo Xiao Ren fazer isso no local, e não vendo nenhuma mudança, e ainda por cima havia dinheiro para receber, que eram 1 milhão. Então todos fizeram como mandado um por um. Xiao Yang olhou para o seu braço, a energia de tempo transferida de 11 pessoas que ele acabará de obter. Certo, vocês podem vazar. Xiao Yang chutou Xiao Ren para o lado oposto. Eu realmente não quero que o sangue desse bastardo suje a vila. Na verdade, Xiao Ying poderia tê-los matado diretamente, mas dar-lhes esperança. Deixá-los desesperados não seria ainda mais odioso? Perfeito. E ainda me poupa o trabalho de limpar os seus corpos. Zhan Li e Wang Jian rapidamente ajudaram Xiao Ren, gravemente ferido, enquanto Wang Jian o encarava furiosamente. Xiao Ren, não me importa que trunfos você tenha, mas só por causa desse tiro que você deu. Você vai se arrepender até o fim. Dito isto, rapidamente chamou pessoas para levar Xiao Ren para o carro e correr para o hospital. Aproveitando-se da distração de Xiao Yang, Wang Min também tentou fugir, mas Mu Vanqin a interceptou com um passo rápido. Pare, Pafet! 3 tapas atingiram o rosto de Wang Min. Imediatamente fez com que o canto da boca dela sangrasse. Meu irmão sempre me disse, quem for bom para nós, devemos retribuir aos outros em dobro. Quem quiser nos prejudicar, devemos devolver em dobro. Eu nunca procuro problemas, mas isso não significa que sou fácil de intimidar. A partir de hoje, eu vou te bater cada vez que te vir, e vou cumprir minha palavra. Wang Min olhou para os olhos frios de Mu Vanqin. De repente sentiu que ela tinha se transformado em uma pessoa diferente. Esta ainda é a garota de faculdade pura e doce da faculdade deles? Ela realmente a fez sentir medo. Wang Min estava com medo, e nem sequer ousou soltar um pum, fugindo em desespero. Como resultado, não havia carro esperando por ela lá fora. Já a tinham esquecido. De repente, ela sentiu um pouco de frio. O que estava acontecendo? Era que ela estava com muito medo. Na vila aconchegante primaveril, Xiao Ying olhou fixamente para Mu Vanqin, que parecia ter se transformado em uma pessoa diferente, sentindo-se culpado. Senhorita Mu, me desculpe, hoje eu a arrastei para isso. Fique tranquila. Antes que Xiao Ying pudesse terminar de falar, Mu Vanqin começou a chorar e se virou para abraçar Xiao Ying. Um toque suave e um aroma leve e refrescante. Xiao Yang, que foi pego de surpresa, ficou perplexo. Ele só podia dar tapinhas nas costas de Mu Vanqin, gentilmente confortando-a lentamente. Ele também entendeu. Essa garota estava tensa e assustada o tempo todo, mas tinha resistido até agora, e ao ver o perigo resolvido,
Finalmente não conseguiu mais aguentar. No entanto, essa resistência psicológica ainda fez Xiao Yang olhar para ela com admiração. E neste momento, o coração de Mu Vanqing também estava muito complicado. Ela não sabia por que abraçou Xiao Yang quando estava quase desfalecendo. Como se tudo fosse natural. Ela também estava com medo, desde que foi enganada por Wang Jian e amarrada no carro. Ela estava morrendo de medo. Mas, ao sair do carro, ela viu Xiao Yang e também soube que essas pessoas a sequestraram apenas para chantagear Xiao Yang. De repente, ela não teve mais medo. Não havia um motivo, apenas uma sensação. Ou talvez fosse a intuição feminina. Ela acreditava que, com Xiao Yang por perto, nada aconteceria. Depois de se abraçarem por um tempo, o humor de Mu Vanqing se acalmou gradualmente. E ela timidamente o soltou, segurando firmemente a mão de Xiao Yang. De repente, ela viu o tempo exibido em seu braço esquerdo e perguntou atordoada, Xiao Yang, o que é isso? Você parece entender muito. Beleza, um momento longe do abraço. Xiao Yang sentiu um vazio. Mais um pouco de abraço não seria bom. Isso é algo que não posso explicar claramente para você. Mas você só precisa se lembrar de uma coisa, nunca deixe o tempo zerar, porque você morrerá. Mate ela. Xiao Yang não é um pouco cruel demais? E a maneira como ela tirou agora? Sem hesitação, calma e composta. Ou ela tem uma forte resiliência mental. Ou ela realmente já matou alguém. Mu Vanqing sentiu que Xiao Yang estava um pouco estranho de repente, o que a assustou um pouco. Xiao Yang, está ficando tarde. Acho que devo voltar. Mu Vanqing queria sair daqui o mais rápido possível. Você não pode ir embora, disse Xiao Yang suavemente. O coração de Mu Vanqing deu um salto. O que significa não posso ir embora? O que ele vai fazer comigo? Mu Vanqing estava pensando bobagens, mas então ouviu Xiao Yang dizer, a temperatura lá fora agora deve ter caído para 30 graus abaixo de zero. Você vai congelar até a morte se sair. Mu Vanqing achou engraçado. Ser congelada até a morte no auge do verão? Ela abriu a porta e uma rajada de vento frio entrou. Frio e penetrante. Mu Vanqing ficou atordoada. Na estrada sinuosa da montanha Zijin, dentro de um carro modificado, Xiao Ren estava gritando no carro. Mãe, tio Wang, chamem alguém para matar Xiao Yang para mim. Filho, fique tranquilo. Mamãe definitivamente vai se vingar de você. Vou fazer com que Xiao Yang deseje nunca ter nascido, disse Zhan Li, rangendo os dentes. Fique tranquilo. Amanhã, vou encontrar bons contatos e primeiro mandar prender Xiao Yang, e então fazer alguns ajustes. Secretamente para matá-lo, o tom de riso de Wang Jian era detestável. Mãe, está tão frio. E o tempo neste braço, faltam apenas 10 segundos. Tenho uma má premonição. O que é isto afinal? Xiao Ren olhava para o tempo em seu braço, um tanto atônito. De repente, o tempo zerou. Xiao Ren permaneceu na mesma posição de antes, imóvel, com os olhos abertos. Filho, o que aconteceu com você? Filho! Zhan Li e Wang Jian gritaram ao mesmo tempo. Rápido! Dirija mais rápido! Wang Jian gritou com o motorista. Os corações de Wang Jian e Zhan Li estavam quase partidos. O filho deles estava bem há pouco tempo. Como ele pôde ficar assim de repente? Seus corações instantaneamente caíram em um poço de gelo. Xiao Yang, se algo acontecer com Xiao Ren, eu vou fazer você desejar nunca ter nascido. Zhan Li disse com os olhos vermelhos e rangendo os dentes. Mas então, todos os sons cessaram abruptamente. O carro saiu descontroladamente da estrada e caiu da montanha. Wang Min, que tinha acabado de sair da área da vila, não muito longe, já estava tremendo de frio. Ele realmente não conseguia entender como poderia ter ficado tão frio de repente, em um dia tão quente. E o tempo que diminuía constantemente em seu braço o aterrorizava. Mu Vanqing, você ousa me ameaçar? Você não será arrogante por muito tempo. Assim que eu tiver uma chance, vou fazer você se ajoelhar e me lamber como um cachorro. Ha ha ha! A voz de Wang Min tremia, e o sangue no canto de sua boca estava congelado em gelo. Seu sorriso era assustador. Mas no momento seguinte, ele estava esticado no chão, com um sorriso no rosto. Mu Vanqing já havia se encolhido de volta para dentro de casa, sentindo que tudo era como um sonho, especialmente real. O que vai acontecer com este mundo? Por que de repente ficou tão frio? Por que há um relógio no meu braço? Como explicar todas essas anormalidades? No entanto, alguém pode explicar para ela. Mu Vanqing olhou para Xiao Yang, que estava alimentando o pequeno corvo.
Lembrando de tudo o que aconteceu nos últimos dias, ela sentiu cada vez mais que havia algo de errado com Xiao Yang, como se ele soubesse de algo com antecedência. Antes, ela pensava que ele estava construindo um abrigo apocalíptico porque estava delirante e com problemas mentais. Agora parece que ele é um profeta. Quem é ele afinal? Ela caminhou até Xiao Yang, querendo uma resposta. Xiao Yang, você parece saber que tudo isso ia acontecer com antecedência. Por quê? Por quê? Você acreditaria se eu dissesse que tive um sonho? Xiao Yang olhou para Mu Vanqin e sorriu. Depois de pensar um pouco, Mu Vanqin assentiu. Parece que só existe essa explicação. Além disso, no sonho, isto é apenas o começo. Após a onda de frio, metade da população mundial morrerá congelada. Mas não acaba aí. A temperatura do mundo inteiro permanecerá abaixo de 0 graus por 2 minutos inteiros. Durante esse período, haverá também terremotos, tempestades de neve. E os mortos se transformarão em zumbis. Os animais sofrerão mutações, ceifando a vida dos sobreviventes. Mais tarde, o clima fica frio, chuva torrencial, brisas marítimas, tsunamis e inundações se revezam. Toda a terra será inundada. Xiao Yang narrou calmamente, e Mu Vanqin abriu a boca de espanto, incrédula. Isso é ridículo demais. Vendo a expressão de descrença de Mu Vanqin, Xiao Yang sorriu levemente. Continuou, isto é trágico demais. Se for mesmo assim, que sentido faz viver? Ele fixou os olhos em Xiao Yang, querendo ver se ele estava brincando. Mas, em seus olhos, só havia calma, como se estivesse afirmando um fato. Além disso, a onda de frio realmente aconteceu. Essa é a prova. Muitas pessoas vão morrer. De repente, ele pensou em seu irmão, Mu Guan, e começou a se preocupar com ele. Ele queria ligar para Mu Guan, mas seu celular já havia sido confiscado por aquele grupo de pessoas. Você pode deixar eu ligar para o meu irmão? Estou preocupado com ele, implorou Mu Vanqin. Claro que pode. Xiao Yang pegou o celular, olhou e ainda havia sinal. Ele encontrou o número de celular de Mu Guan, discou, mas apareceu que o telefone estava desligado. As lágrimas de Mu Vanqin saíram de tanta ansiedade. O que eu faço? O que eu faço? Será que aconteceu alguma coisa com o meu irmão? Não se preocupe. Talvez seu irmão esteja dormindo em casa, escondido debaixo das cobertas. Não é fácil carregar o celular, consolou Xiao Yang. Mu Vanqin balançou a cabeça. Impossível. Ele me ligou à tarde e disse que tinha pego outro trabalho de reforma. À noite, convidou o gerente para passar a noite em um spa. É impossível ele estar em casa. Xiao Yang ficou surpreso ao ouvir. Ah, bom, seu Mu Guan, você também está pegando meus trabalhos de reforma? Por que você não me convida para passar a noite no spa? Eu estava um pouco preocupado com ele agora. Agora, que morra congelado no spa. Pensando assim, ele ainda a confortou. Não se preocupe. O centro de banhos tem água quente e aquecedores. Pode até ter alguém para aquecer a cama para ele. Seu irmão ficará bem. Mu Vanqin é tão azarada. Como poderia ter alguém para aquecer a cama? São todos homens. Se abraçarem? Que nojo. Mas água quente e aquecedor com certeza tem. Isso tranquilizou um pouco. Xiao Yang suspirou. Ah, ainda é tão pura. Xiao Yang olhou para as roupas que ela acabará de tirar. Xiao Yang disse, espera um pouco aqui, vou pegar um pijama grosso para você. Nestes dias, fique aqui quietinha, espere a onda de frio passar. E então sairemos juntos para procurar seu irmão. Tudo bem assim. Mu Vanqin sabia que agora não adiantava se preocupar, só podia fazer assim por enquanto. Então pegou uma roupa do espaço. Um pijama para Mu Vanqin, para que ela pudesse tomar um banho primeiro. Ainda bem que a reforma da vila foi completa. Senão nem conseguiria tomar banho. Enquanto Mu Vanqin ia tomar banho, Xiao Yan pegou do espaço vários vegetais e carnes e colocou na geladeira. E também pegou muitos lanches, bebidas, água e cerveja. E colocou na mesa de jantar, parecendo muito aconchegante. Xiao Yan estava muito satisfeito. Se tivesse um pouco de pimenta seria ainda melhor. Para ser honesto, o que aconteceu agora realmente o pegou de surpresa. Originalmente, ele estava pensando em se livrar daquela mãe e filho diretamente e voltar para casa para relaxar sozinho. Mas de repente apareceu Mu Vanqin, quebrando seu plano de ficar sozinho até o fim. Mas, assim é bem bom. Ter uma beleza como companhia torna as coisas mais interessantes. Claro. E meu adorável papagaio? Xiao Yang olhou para ele, que estava satisfeito na gaiola, e aproveitou para abrir a gaiola do seu pequeno papagaio corvo.
Instantaneamente se sentiu derretido. Este pequeno papagaio já o reconheceu como mãe, rosado e pegajoso. Às vezes durante o dia, se não vê Xiao Yang por um momento, grita sem parar, só para quando vê. Ah, esse pequeno grude. Justamente quando Xiao Yang estava ocupado brincando com o papagaio. Mu Vanqin, que havia tomado banho, saiu vestindo um pijama. Xiao Yang se virou e viu. Meu Deus, uma mulher que acabou de tomar banho é tão bonita. Como é que se chama mesmo? Uma ninfa emergindo da água. Sim, exatamente uma ninfa emergindo da água, com os cabelos molhados e soltos. Com uma certa languidez, combinada com aquele rosto devastador, Xiao Yang sentiu até um certo apreço. Um pijama preto justo realçava ainda mais o charme de Mu Vanqin e sua figura graciosa. Mu Vanqin se sentiu um pouco desconfortável com o olhar fixo de Xiao Yang e ajeitou o cabelo e a roupa. O que foi? Tem alguma coisa mal ajeitada? Xiao Yang voltou a si. Não, não. Você está tão linda que quase fui enfeitiçado pelo seu charme. Xiao Yang sorriu alegremente. No entanto, Mu Vanqin sempre achou o olhar dele um tanto lascivo. A propósito. Você está com fome? Tem lanches na mesa. E se você acha que não mata a fome? Tem comida na geladeira, mas, faça você mesmo. Eu não sou muito boa na cozinha. Mu Vanqin seguiu a direção que Xiao Yang apontava e viu uma mesa cheia de lanches, frutas e bebidas. Imediatamente sentiu uma onda de surpresa. Esse Xiao Yang, assim que a mansão foi reformada, já preparou a comida. Alguns dos lanches são até os meus favoritos. Será que ele realmente comprou a lista de suprimentos para o fim do mundo que eu fiz? Ele está cada vez mais impressionada com Xiao Yang. Esse homem deve ter muitos segredos, esperando para serem descobertos por ela. Voltando a si, olhou para Xiao Yang e percebeu que havia manchas de sangue em suas roupas. Ela lembrou Xiao Yang. Você não quer tomar um banho também? E trocar de roupa? Ao ouvir isso, os olhos de Xiao Yang brilharam. Claro que sim. Mu Vanqin o olhou com uma expressão maliciosa. Com medo que ele entendesse mal, eu não quis dizer nada demais, só acho que um banho seria mais confortável. Xiao Yang riu. Tudo bem, não vou te provocar mais. Vou tomar um banho. Se estiver com fome, coma. Se estiver com sede, beba. Considere como se estivesse em casa. Entrando no banheiro, ainda estava molhado. E ao pensar na cena de Mu Vanqin tomando banho ali agora há pouco, o coração de Xiao Yang ficou um pouco agitado. Depois de um bom banho quente e relaxante, Xiao Yang pegou mais um pijama do espaço, e até escolheu um quase igual ao de Mu Vanqin. Parece mais roupa de casal. Xiao Yang foi até a sala de estar e encontrou Mu Vanqin. Ela estava olhando pensativamente para fora da janela. Ao ouvir o movimento, Mu Vanqin se virou. Ao ver a roupa de Xiao Yang, ela murmurou. Ele fez isso de propósito? Por que ele está vestindo quase a mesma coisa que eu? No entanto, fica muito bem nele. Xiao Yang tem 1,80 metros de altura. Embora não tenha muitos músculos, seu corpo é proporcional e ele tem um rosto de estrela. É extremamente agradável aos olhos e muito ensolarado e bonito. Esse tipo de aparência é muito adequado para a estética de Mu Vanqin. Esta também é uma das razões pelas quais ela concordou em sair para jantar com Xiao Yang antes do apocalipse. Se Xiao Yang fosse um tio gorduroso, mesmo que fosse um grande cliente de renovação do seu irmão, ela não teria concordado. No que você estava pensando? Xiao Yang sorriu ao dizer o que estava em seu coração. Ele puxou uma cadeira de jantar, sinalizando para Mu Vanqin se sentar. Então não fique aí parada. Venha comer alguma coisa. Mu Vanqin sorriu levemente e sentou-se generosamente. Ela disse com um sorriso. Então, obrigada pela calorosa hospitalidade do Sr. Xiao. Ei, por favor, não me chame de Sr. Xiao no futuro, ok? Parece tão formal, sugeriu Xiao Yang. Mu Vanqin piscou. Então, como devo chamá-lo? Xiao Yang pensou um pouco. Pode me chamar de irmão Xiao, que tal? Mu Vanqin pensou um pouco. Ela acenou com a cabeça e disse, tudo bem, de qualquer forma, você é mais velho que eu. Xiao Yang estava muito feliz e continuou perguntando, então, como devo te chamar? Irmãzinha Vanqin. O rosto de Mu Vanqin ficou vermelho. Isso não soa muito apropriado. Que tal você apenas me chamar de Vanqin? Tudo bem. Vanqin, Xiao Yang disse enquanto sorria e abria uma garrafa de vinho tinto. Ele encheu 2 taças e entregou uma a Mu Vanqin. Venha, Vanqin, vamos fazer um brinde. Mu Vanqin hesitou por um momento, mas ainda pegou a taça de vinho. Eu não sou muito boa em beber, mas
Eu vou beber essa taça de vinho esta noite. Ela levantou a taça e brindou com Xiao Yang. Este brinde é para você. Obrigada, irmão Xiao. Xiao Yang rapidamente a persuadiu. Se não bebe, não se force. Beba um pouco e me acompanhe bebendo uma tigela. Mu Vanqin sorri timidamente. Ok. Mu Vanqin é obediente como um cachorrinho. Xiao Yang, por outro lado, esvaziou o copo de uma vez, muito rápido. Neste momento, lá fora, um vento forte uiva, soprando o vidro, fazendo-o vibrar, em nítido contraste com o calor dentro da vila. Em todo o bairro de vilas. Quase todas as vilas acenderam as luzes. Presumo que o frio repentino acordou todos. Os dormitórios de várias universidades na cidade universitária abaixo da montanha também estavam barulhentos, com gritos constantes. Toda a cidade, devido à dor aguda daquele primeiro momento, causou inúmeros acidentes de carro. Imediatamente depois, a onda de frio chegou, tornando a cidade, que já estava caótica, ainda mais caótica. Todas as chamadas de emergência foram feitas, mas não adiantou. Todas as pessoas que vagavam lá fora, exceto aquelas que encontraram um abrigo adequado, a maioria morreu congelada. Mesmo se esconder no carro foi inútil. Lentamente, a cidade ficou cada vez mais silenciosa, até ficar silenciosa. Mas, esta noite, para as pessoas de todo o mundo, foi uma noite sem dormir. Por exemplo, agora, Xiao Yang e Mu Vanqin na Vila da Montanha Zijin não têm dificuldades. Mu Vanqin trocou o vinho por suco e continuou brindando com Xiao Yang. Quanto mais eles conversavam, os dois gradualmente se conheceram e se deram melhor. Xiao Yang descobriu que Mu Vanqin perdeu os pais quando era criança e foi seu irmão, Mu Guan, quem a criou. Os irmãos dependiam um do outro para sobreviver. Mu Guan até abandonou a escola para trabalhar e sustentar a irmã. Os dois percorreram um longo caminho. Realmente não foi fácil. Então, para mudar o destino, ambos persistiram em seus esforços. Mu Guan trabalhou duro para ganhar dinheiro e ainda não se casou. Mu Vanqin estudou muito e ainda não teve um único relacionamento, embora haja muitos pretendentes na faculdade, mesmo de outros departamentos, mas ela nunca os ignorou. E Mu Vanqin também aprendeu sobre os problemas familiares de Xiao Yang. Os dois, que compartilhavam o mesmo sofrimento, pareciam estar ainda mais próximos. Eles conversaram assim, um de cada vez, até o amanhecer, quando ambos ficaram com sono. Vamos dormir. Xiao Yang se levantou e disse. Mu Vanqin sentiu um aperto no coração. Isso soava como se fossem dormir juntos? Ela perguntou apressadamente. Em qual quarto eu durmo? Xiao Yang sorriu. Há tantos quartos. Você pode dormir no quarto que quiser. No entanto, sugiro que você durma no terceiro andar. O quarto lá é bom e estamos perto um do outro. Você pode me chamar diretamente se precisar. O rosto de Mu Vanqin ficou vermelho. As palavras de Xiao Yang sempre faziam as pessoas pensarem demais. Mas ela ainda concordou. Ela sentia que seria mais seguro assim. Xiao Yang foi novamente ao segundo subsolo. Adicionou mais carvão à caldeira. Levou Mu Vanqin para o terceiro andar, acomodou-a no quarto de hóspedes ao lado da suíte master. Certificou-se de que o quarto estava quente à prova de vento, e então voltou para seu próprio quarto com tranquilidade, olhou para o celular. Já passava das 5 da manhã e o celular ainda tinha sinal. Aproveitando o sinal, Xiao Yang abriu um determinado mapa, baixou toda a cidade de Aishin e uma cidade montanhosa no sudoeste de Longguo. Mapas de 3 lugares. Depois de fazer tudo isso, ela se deitou na cama e adormeceu tranquilamente. Tum. Xiao Yang foi acordada por uma batida na porta. Irmão Xiao, você acordou? Ouvindo a voz de Mu Vanqin. Ela olhou para a hora e já era meio-dia. Ela se levantou rapidamente e abriu a porta. O que foi, Vanqin? Irmão Xiao, eu cozinhei uma panela de macarrão. Se você estiver com fome, pode descer para comer. Xiao Yang ouviu e perguntou surpreso. Você sabe cozinhar? Mu Vanqin disse com alguma timidez. Eu só sei cozinhar macarrão instantâneo. Não sei muito mais. Xiao Yang estava impotente. Ele também não sabia cozinhar. Mas ele tinha muitos suprimentos, como panelas autoaquecidas, ingredientes para fundir, etc. Ele tinha tudo. Vanqin, Você gostaria de comer fundi? Mu Vanqin arregalou os olhos e disse com alguma incredulidade. Eu vi que há muitos vegetais e carne na geladeira. Você tem ingredientes para fundir? Xiao Yang riu. Claro que tenho. Em um dia tão frio, comer fundi deve ser muito divertido. Vamos, nós dois dividimos o trabalho.
Você cozinha o caldo e o tempero. E eu preparo os acompanhamentos. Que tal? Um dia o prato favorito de Muvankin. Ela certamente não conseguiu emprego. Que ótimo! Os dois descem. Uma série de ações intensas como uma mesa farta de fundi, uma mesa de jantar repleta. Xiaoying pegou cerveja, Muvankin pegou refrigerante. Vamos comer fundi. Saúde! Lá fora, o clima é gélido. Inúmeras pessoas lutam na linha da morte. Enquanto Xiaoying e Muvankin estão na casa de campo quente, sem nada para fazer. Na terceira noite da chegada da onda de frio, a luz acabou. A escuridão repentina assustou Muvankin, que estava sentada no sofá do quarto ouvindo música. Ela olhou pela janela. As luzes de todo o bairro da casa de campo se apagaram. Lá fora estava completamente escuro. Ela se levantou apressadamente, caminhou até a porta segurando na parede e abriu a porta. Subconscientemente, ela ia procurar Xiaoying, mas ouviu Xiaoying abrindo a porta e saindo. A luz acabou? Sim, não se preocupe, vou ligar o gerador agora mesmo. Xiaoying estava prestes a sair. A mão de Muvankin apalpou. Espere, você vestiu mais roupas? Está tão frio lá fora. Mas quando ela tocou em Xiaoying, que estava embrulhado como uma bola. Xiaoying, ela sorriu. Ele realmente preparou tudo para ela. Ao tocar na gola de Xiaoying, ela percebeu que o zíper não estava fechado. Ela inconscientemente ajudou-o a apertar. Vai e volte rápido. Tome cuidado. Xiaoying ficou atordoado. Essa sensação é tão calorosa. Desde a morte de sua mãe, quem se importou com ele de forma tão atenciosa? Xiaoying de repente agarrou a mão de Muvankin. Muito macia e quente. Muvankin ficou visivelmente perturbada. Mas não se libertou. Fique tranquila, já volto. Xiaoying disse suavemente. Ela desceu as escadas e correu rapidamente para a sala do gerador. Demorou muito para ligar o gerador. Xiaoying repetiu. Ainda bem. Não houve problemas. As luzes da casa de campo se acenderam novamente. Xiaoying rapidamente correu de volta para a casa de campo. Abriu a porta e viu Muvankin esperando ansiosamente na porta. Tudo bem? Você não está congelado em algum lugar? Muvankin observou Xiaoying de todos os ângulos. Sim. Minha mão está congelando. Xiaoying queria provocar Muvankin e fingiu estar muito desconfortável. Deixe-me ver rapidamente. Muvankin acreditou e rapidamente pegou a mão de Xiaoying. Examinando cuidadosamente, vendo a seriedade de Muvankin, Xiaoying soltou uma gargalhada. No entanto, só de você tocar, de repente não dói mais. Muvankin, percebendo a intenção de Xiaoying, com um sorriso malicioso no rosto, imediatamente soltou a mão dele. Com uma expressão zangada, disse, mentiroso, não vou falar com você. Dizendo isso, virou-se para ir embora. Xiaoying segurou-a, com um sorriso cínico. Calma, não fique brava, estou só brincando, senão os dias seriam muito chatos. Muvankin continuou a ignorá-lo. Está com sono? Que tal irmos assistir a um filme? Xiaoying continuou a mimá-la, e Muvankin ficou realmente tentada. Não tem internet para filmes agora. Como vamos assistir? Hehe, o que pode me impedir? Xiaoying gesticulou com a mão. E de repente apareceu um pendrive em sua mão. Ah, comprei online antes. Tem 1000 filmes em HD para assistir à vontade. Muvankin ficou imediatamente feliz. Já estava me sentindo muito entediada. Um filme é perfeito. Vamos comemorar que ainda temos filmes. Vamos assistir a um filme. Os dois correram alegremente para o cinema particular da área rica. E os dias seguintes, Xiaoying e Muvankin comiam e dormiam. E quando acordavam, assistiam a filmes. Quando cansavam de filmes, brincavam juntos com o pequeno corvo. Quem sabe, o Meikyu já sabia voar. Não conseguia ficar na gaiola e gostava de voar para o ombro de Xiaoying para ficar ali. Seus dois olhinhos sempre olhavam para Xiaoying com curiosidade, e às vezes voava para a cabeça de Muvankin, ajudando-a a pentear o cabelo, muitas vezes fazendo-a rir às gargalhadas. Com o longo tempo que passaram juntos, o pequeno corvo provavelmente já os considerava pai e mãe, os dois e o pássaro. Viviam alegremente nesta aconchegante mansão, até o 9º dia. O vento lá fora já havia parado, mas ainda não dava para ver o sol, após 98 dias de folia. Xiaoying e Muvankin estavam cada vez mais próximos, afinal, eram um belo casal. E em um ambiente como aquele, era fácil surgir um sentimento. Além disso, Xiaoying não só não tinha falta de comida e bebida, como também era muito bonito. No entanto, os dois realmente começaram a se preocupar com a comida. Panelas quentes todos os dias, comida vegetariana,
petiscos. Ambos já estavam quase fartos de comer, realmente não conseguiam sentir nenhum entusiasmo. Muvankin sentia a falta de... Lembrei-me, a comida do velho Lu no restaurante Canto do Mar, que saudades! Murmurou, babando, com a mão no queixo, he. Sinto que, quem pudesse me arranjar uns pratos agora. Da comida do restaurante Canto do Mar, eu com certeza me casaria com ele. Muvankin só estava a fazer uma piada. Mas Xiao Yang, que estava ao lado, ficou imediatamente animado ao ouvir isso. Eu vou. Ela está a dizer isso para mim? Está a insinuar algo? Eu realmente tenho no meu espaço a comida e a mesa de vinho do restaurante Canto do Mar, intactos. Até a mesa ele trouxe. Esta é uma boa oportunidade para engatar uma garota. Isso deixou Xiao Yang muito sem palavras. Depois de terminar apressadamente, Xiao Yang não conseguiu mais controlar-se. Mas agora, uma grande beleza vaguear à sua frente o dia todo, ele realmente não consegue mais suportar isso. Se ele pudesse transformar Muvankin na sua mulher, então tudo aconteceria naturalmente. Decidido, Xiao Yang aproveitou a noite, enquanto Muvankin tomava banho, e tirou diretamente uma mesa de comida do restaurante Canto do Mar do seu espaço. Quanto a como explicar isso a Muvankin, ele só explicaria quando ela se tornasse sua. A comida ainda está quente. E cheira tão bem como se tivesse acabado de ser servida. Xiao Yang rapidamente pegou em 2 garrafas de vinho tinto. Que cheiro familiar! Ela correu rapidamente para a sala de estar e viu uma mesa cheia de comida. Todos os pratos principais do restaurante Canto do Mar, todos preparados pessoalmente pelo chefe Lu. Ela ainda não conseguia acreditar. Esfregou os olhos, correu e olhou de novo, confirmando que era tudo verdade. Ela olhou para Xiao Yang inacreditavelmente. Meu Deus, de onde você tirou isso? Ainda está quente. Meu Deus, até os pratos são os especiais do restaurante. Xiao Yang, como você fez isso? Onde você estava escondendo isso? Como é que eu não percebi? Xiao Yang olhou sorrindo para Muvankin, que estava extremamente animada. Ele tossiu e disse, colega Vankin, isso não deveria ser o foco da sua atenção. Muvankin parou repentinamente, olhando para Xiao Yang com incredulidade, um pouco nervosa para fugir. Você quer dizer, sim, é exatamente isso que eu quero dizer. Xiao Yang não a pressionou, apenas observou o que Muvankin faria. Muvankin estava claramente um pouco confusa. Ela estava um pouco animada. Ela já gostava de Xiao Yang há muito tempo, mas tinha medo de não ser boa o suficiente para ele. Ele é bonito, um magnata e ainda cuida tanto dela. Enquanto ela não pode ajudá-lo em nada. Mas, Xiao Yang já fez tanto, ela ainda vai ser snob? Havia tantos pretendentes na universidade. Ela não concordou com nenhum, porque não tinha encontrado o príncipe encantado. Mas, no momento em que conheceu Xiao Yang, ela percebeu que seu coração havia se movido. Depois, ela acabou ficando presa na mansão de Xiao Yang por engano. Este é o chamado destino, certo? Então, ela deveria ser mais proativa. Ela deveria conquistar Xiao Yang. Pensando nisso, Muvankin tomou uma decisão. Ela perguntou a Xiao Yang com uma expressão séria, posso ser sua namorada? Ao ouvir a confissão de Muvankin, Xiao Yang finalmente sorriu. Ele aproximou o rosto do ouvido de Muvankin. Claro, vendo o rosto corado de Muvankin, Xiao Yang levantou o queixo dela com a mão, querendo aproveitar o momento para evitar o frio. Vendo o olhar quente de Xiao Yang, Muvankin pareceu adivinhar o que estava prestes a acontecer a seguir. Ela fechou os olhos timidamente. Ah! Justamente quando Xiao Yang estava prestes a agir, o grito de Xiao Meikyu soou, e os dois estremeceram ao mesmo tempo. Calhe a boca! A atmosfera ambígua foi quebrada, e Xiao Yang ficou extremamente irritado. Essa coisinha está arruinando as coisas do papai. Xiao Meikyu gritou mais 2 vezes, expressando grande insatisfação com a atitude de Xiao Yang. Xiao Yang e Muvankin riram constrangidos. Continuar é impossível. Um jantar tão farto na mesa. Vamos comer primeiro. Foi um jantar agradável. Ambos se adaptaram gradualmente aos novos papéis um do outro, saindo do desconforto inicial. Xiao Yang bebeu vinho tinto copo após copo. Muvankin também, extraordinariamente, não trocou por refrigerante, acompanhando-o silenciosamente com pequenos goles. Xiao Yang não pôde deixar de admirar que os pratos feitos por Lu Yu eram realmente incríveis. Cada prato tinha sua própria característica. Deixa um gosto inesquecível. Parece que terei que fazer uma visita ao restaurante Canto do Mar em breve. Não sei se Lu Yu está preso no restaurante. Se pudéssemos trazer Lu Yu, o chefe, para a mansão.
Não teríamos que nos preocupar com o que comer. Comer iguarias como essa na cidade de Mu é definitivamente um prazer. Satisfeita com a refeição, Mu Vanqin arrumou as sobras. Escovou os dentes novamente antes de subir as escadas apressadamente, sem dizer uma palavra. Xiao Yig não se importou. Ela não pode fugir na mansão. Depois de lavar e escovar os dentes cuidadosamente 2 vezes, Xiao Yig subiu as escadas satisfeito. Vendo a porta de Mu Vanqin fechada, Xiao Yig bateu na porta. Vanqin, já está dormindo? Eu já estou dormindo. Vá dormir também. A voz não natural de Mu Vanqin veio de dentro. Xiao Yang sorriu. Quer se esconder? De jeito nenhum. Ai! Bebi um pouco demais. Tomar um banho me deixou tonto. Estou um pouco tonto. Não consigo ficar de pé. Você pode me ajudar a voltar para o quarto? Mu Vanqin cobriu a cabeça com um cobertor. Eu não acredito em você. Ai, ai. Não estou aguentando. Não vou sair, não importa o quanto você implore. Xiao Yig continuou a fingir do lado de fora da porta. Mu Vanqin descobriu a cabeça. Ela perguntou preocupada. Você realmente bebeu demais? Xiao Yig sorriu secretamente. Ai, quando foi que eu menti para você? Não estou aguentando. Vou dormir no corredor então. Mu Vanqin estava preocupada que ele estivesse realmente bêbado e congelasse se dormisse no corredor. Tanto faz, vou ajudá-lo só um pouco. Ela não vai me comer. Ela rapidamente se levantou da cama e abriu a porta, vendo Xiao Yig apoiado, olhando para ela com os olhos fechados. Parece que você está realmente bêbado. Então eu vou te ajudar a entrar e vou sair imediatamente. Cubra-se bem. Ok. Xiao Yang segurou o ombro de Mu Vanqin, caminhando lentamente em direção ao seu quarto. Esse movimento foi muito ambíguo. O rosto de Mu Vanqin ficou vermelho involuntariamente. Mas ela não conseguiu se livrar, então só conseguiu aguentar e entrar no quarto. Chegando à enorme cama de casal de Xiao Yang, Mu Vanqin estava prestes a se livrar e derrubar Xiao Yang, mas, de repente, Xiao Yig usou a força para pressionar a desprevenida Mu Vanqin. Uma onda de fragrância invadiu, e Xiao Yang respirou fundo. Mu Vanqin, um pouco perturbada, tentou se levantar, mas era completamente incapaz de se mover. Ela, em pânico e confusão, disse delicadamente, Xiao Yang, seu mentiroso. Antes que terminasse de falar, foi beijada firmemente por Xiao Yang, e a mente de Mu Vanqin ficou em branco instantaneamente. Seu primeiro beijo se foi assim. A noite é longa, o sonho é curto. Só na tarde do dia seguinte, Xiao Yang acordou lentamente e abriu os olhos. Descobriu que Mu Vanqin estava olhando para ele carinhosamente. Ao vê-lo acordar, seu rosto corou e ela disse timidamente, mentiroso. Xiao Yang riu alto. O que eu te enganei? Diga. Mu Vanqin ficou com o rosto todo vermelho com a risada de Xiao Yang. Me enganou. No final, ela ainda estava envergonhada demais para falar. Eles descansaram mais um pouco antes de finalmente se levantarem. Depois de tomar um banho quente, Xiao Yang ainda gentilmente pegou comida nova para Mu Vanqin, pedindo para que ela comesse bastante. Mu Vanqin olhou para a comida ainda quente, querendo perguntar várias vezes, mas hesitava. Xiao Yang sabia o que ela queria perguntar, mas como ele deveria contar a ela? Esqueça. Mu Vanqin é minha agora. No futuro, seremos um time sem palavras. Eu não posso continuar escondendo isso dela para sempre. Eu despertei a habilidade espacial. Armazenei alguns suprimentos no espaço. Enquanto Xiao Yang falava, como se estivesse fazendo mágica, uma garrafa de vinho tinto apareceu em sua mão. Mu Vanqin olhou para Xiao Yang incrédula. Ela realmente estava um pouco incapaz de aceitar uma coisa tão mágica. No entanto, Xiao Yang não revelou todos os suprimentos dentro do espaço. Algumas coisas, é melhor deixar os outros saberem quando você for forte o suficiente. Mu Vanqin se recompôs e pareceu repentinamente lembrar de algo, perguntando alegremente. Então, aquela lista de suprimentos que eu te dei. Você entende? Sim, eu armazenei um pouco de tudo. Xiao Yang respondeu. Mu Vanqin olhou para Xiao Yang e disse suavemente. Você realmente está me dando surpresas constantemente. Só por causa de um sonho, você fez tanto. Você não tem medo de que este sonho seja falso? Mu Vanqin perguntou um pouco confusa, e Xiao Yang coçou o nariz. Não disse nada, algumas coisas devem ser reservadas. Mentiras bonitas, inofensivas, deixam este sonho muito real. De qualquer forma, o que estou fazendo está certo, não está? Mu Vanqin também acha. Não importa o porquê, o importante é que o resultado seja bom, mesmo que Xiao Yang esteja escondendo algo.
Talvez seja um segredo dela, e ela não tem o direito de perguntar. Então, quando posso despertar meus segredos? Mu Vanqing perguntou ansiosamente. Xiao Ying pensou um pouco. Na sua vida anterior foi depois da onda de frio que despertou o segredo, embora ela não tenha certeza se todos despertam no mesmo dia. Mas, não deve demorar muitos dias, não há pressa. Deve ser nestes dias. Xiao Yang também está ansioso. Que segredo Mu Vanqing despertará? Xiao Yang calculou que a onda de frio de 10 dias está prestes a passar, e a temperatura de amanhã subirá para cerca de 30 graus negativos. Já dá para sair, com um super motorhome off-road. Ela não está preocupada com a temperatura. Atualmente, há duas coisas que precisam ser feitas. Uma é ajudar Mu Vanqing a encontrar seu irmão. A outra é ir ao restaurante Aiko para ver se a bela chefe Lu Yu está na loja. Claro, mesmo que esteja na loja. Se ela não tiver sorte, pode ser apenas um corpo frio, mas Xiao Yang quer arriscar. Na manhã seguinte, Xiao Yang pegou o motorhome off-road do espaço logo cedo. Ligue o veículo com antecedência e ligue o ar-condicionado dentro do carro, para que fique quentinho quando sair. Ela também tirou do espaço. Essa arma é geralmente mais equipada para policiais, então o próximo passo é conseguir mais balas. Talvez você possa tentar a sorte na delegacia, acordar Mu Vanqing, que dormiu demais, e os dois começam a vestir suas roupas. Xiao Yang originalmente não queria que Mu Vanqing a seguisse, queria que ela descansasse na vila, afinal é muito seguro aqui. Mas Mu Vanqing insistiu em ir. Caso seu irmão estivesse em casa, ela poderia vê-lo na primeira vez. Claro, principalmente porque ela só se sente segura ao lado de Xiao Yang. Xiao Yang tirou duas facas curtas do espaço e entregou a Mu Vanqing. Pegue isso para se defender. E se houver perigo, você entende. Xiao Yang fez um gesto de cortar a garganta. Mu Vanqing aceitou. Acenou com a cabeça solenemente. Tudo estava pronto. Os dois entraram no motorhome e começaram a partir. Era a primeira vez que Xiao Yang dirigia um carro tão grande e ele não gostava nada. Ele só tinha um carro C. Nunca tinha dirigido um carro tão comprido, mas não havia muitos carros ou pessoas na estrada, então ele não se preocupou. Ela dirigiu o carro lentamente para fora da vila. Não viu uma única pessoa no caminho. Nesta temperatura, sem medidas de aquecimento super fortes, as pessoas não podem sair, mas ela sabia que, com um barulho tão grande do carro, nas vilas ao redor, muitos sobreviventes certamente notariam. Aquele parece ser Wang Ming, certo? A cena de 10 dias atrás ainda estava vívida em sua mente. Mas, num piscar de olhos, Wang Ming já havia se tornado um cadáver. Mu Vanqing suspirou. Este é o destino, certo? Ela lançou um olhar agradecido para Xiao Yang, que estava concentrado em dirigir. Se não fosse por ele tê-la acolhido, ela talvez tivesse tido o mesmo fim. Sentindo o olhar de Mu Vanqing, Xiao Yang sorriu e não disse nada. Ele pisou no acelerador e passou por cima do cadáver. O trailer acelerou, deixando para trás uma poça de restos de carne. Na área universitária sob o Monte Zigen, muitos carros estavam estacionados desordenadamente nas ruas. Esporadicamente, era possível ver muitos corpos na beira da estrada. É claro, havia muitos dentro dos carros também. Esconder-se no carro durante a onda de frio não adiantou nada. Xiao Yang não parou e, sob a orientação de Mu Vanqing, dirigiu até o bairro onde Mu Vanqing morava. O bairro não era longe da cidade universitária. Xiao Yang simplesmente derrubou a barreira do portão e entrou. Chegando ao prédio onde Mu Vanqing morava, subindo até o andar dela, Mu Vanqing bateu na porta impacientemente. Como esperado, ninguém respondeu. Parece que Mu Vanqing realmente não estava em casa na época. Para confirmar que Mu Vanqing não havia morrido congelado em casa, Xiao Yang tirou um pé de cabra do espaço e arrombou a porta. Mu Vanqing estava feliz e preocupada. Feliz porque seu irmão não morreu congelado em casa. Preocupada porque seu irmão poderia ter morrido congelado. No centro de lavanderia. Existem apenas alguns centros de lavanderia em toda a cidade de Aishin. Era impossível para Xiao Yang procurar em cada um deles. Sem falar no desperdício de tempo, os perigos eram numerosos. Mu Vanqing também entendeu e não insistiu. Em seguida, os dois voltaram para o trailer. No restaurante Agel, Lu Yu e uma garçonete estavam presos em uma pequena sala no segundo andar. Este era um quarto que Lu Yu mantinha para si, um quarto para seu próprio descanso. Havia uma cama, um sofá e tudo mais. Mas havia apenas um cobertor na sala. Lu Yu enrolou o cobertor na garçonete, enquanto ele tirou o edredom da cama. Enrolou-o em si mesmo. Os dois estavam lado a lado no sofá.
Neste momento, Lu Yu estava olhando fixamente para a porta da sala, em transe. Ela se lembrou da noite em que a onda de frio chegou. Naquela noite, depois que Xiao Yang saiu, ela realmente não deixou mais ninguém subir para o segundo andar. Pensando que, caso Xiao Yang voltasse, ela até deixou 2 garçonetes extras trabalhando. Por coincidência, havia uma mesa de clientes no andar de baixo na época. Continuava a beber, sem intenção de ir embora. O tempo esqueceu que já era meia-noite. Lá embaixo, o grupo mais embriagado pagou a conta. De repente, todos sentiram uma dor de cabeça. Após a dor, todos perceberam mudanças em seus corpos. Justamente quando estavam perplexos, uma onda de frio chegou. Embora não soubesse o que estava acontecendo, Lu Yu gentilmente deixou aquele grupo de clientes se refugiar no restaurante primeiro. E fechou a porta do restaurante. Pensou que talvez melhorasse em breve, mas não imaginava que a temperatura ficaria cada vez mais fria, até gelar os ossos. Felizmente, não houve queda de energia. Lu Yu ligou o ar-condicionado do restaurante no aquecedor, mas o efeito foi mínimo. Sem escolha, Lu Yu e as 2 garçonetes só puderam se esconder em seu camarim no segundo andar, enquanto o grupo de clientes se escondeu em um depósito no andar de baixo. Apesar do frio, o restaurante tinha comida de sobra. Se sentissem frio, podiam beber um pouco de aguardente para se aquecer. Lu Yu inspecionou os camarotes do segundo andar e descobriu que os 9 camarotes estavam vazios, sem mesas sequer. Sua mente ficou momentaneamente em branco, mas ela não podia se dar ao luxo de pensar muito nisso. Felizmente, no último camarote, ainda havia uma mesa com comida sobrando, e essa comida os ajudou muito, permitindo que comessem por vários dias. Tudo estava relativamente bem, mas depois que a energia acabou, a temperatura interna caiu drasticamente. Já havia chegado a um nível que os humanos não podiam suportar. Lu Yu sabia que os 5 clientes que ficaram no andar de baixo queriam entrar, mas tinham segundas intenções. Depois de serem rejeitados por Lu Yu, os 5 não desistiram. Enquanto uma garçonete ia ao banheiro, eles a arrastaram à força e a agrediram. A garçonete acabou morrendo por ter sido exposta ao ar por muito tempo e por ter suado muito. Depois disso, os 5 ficaram ainda mais descontrolados. Eles voltaram seu alvo para outra garçonete, mas a outra garçonete estava com febre e um resfriado grave e estava quase morrendo. Então, cheios de ousadia, eles começaram a planejar atacar Lu Yu. Os homens bebiam até cair todos os dias. Não havia nada que eles não fariam. Felizmente, Lu Yu se precaveu e a porta era resistente o suficiente. Os homens não tiveram sucesso, mas hoje, a temperatura subiu de repente. Os 5 finalmente ficaram inquietos novamente. Só de pensar no corpo voluptuoso de Lu Yu, os homens ficaram cheios de desejo. Bang bang bang. Batidas violentas na porta soaram. Lu Yu colocou uma pilha de trancas. Rapidamente pegou uma garrafa de vinho vazia do chão, olhando para a porta com cautela. Rápido! Abre a porta, vadia! Deixa a gente se divertir um pouco, garanto que seu tio vai implorar. Um homem bêbado gritou do lado de fora. É assim que se provoca uma mulher. Ainda se acha uma virgem? Deixa de ser hipócrita. Eu te conheço bem. Nesta área, nós somos os reis. Somos nós que mandamos em tudo. Se nos servirem bem, vamos proteger o seu restaurante. Andem logo, ouviram? Esperem até arrombarmos a porta. Não seremos tão gentis. Sabem como aquele garçom morreu? Lu Yu estava ouvindo dentro de casa. Estava tremendo de raiva. Ele gritou, vocês são uns monstros. Eu tive a bondade de acolher vocês e vocês me pagam com ingratidão. Eu lhes digo, ninguém vai escapar. Vocês vão ser punidos. Já se passaram alguns dias. E não vimos nenhuma punição. Não consigo fazer ligações, nem vejo ninguém. Pare de besteiras com ele. Arrombem a porta logo. Só de ouvir a voz dele. Já não aguento mais. As pessoas do lado de fora pararam de discutir e começaram a arrombar a porta com força. Sob os repetidos golpes, a porta começou a desmoronar. Parecia que não ia resistir por muito tempo. Lu Yu ficou com uma expressão cruel, quebrando uma garrafa de vinho no chão, deixando na mão a metade com espinhos. Ele estava decidido. Já que não podia escapar, ia lutar com todas as forças. Preferia morrer a deixar algum deles escapar. Com um estrondo, a porta finalmente não aguentou os golpes contínuos e caiu no chão. As pessoas do lado de fora, com rostos ferozes, correram animadas para dentro. A primeira pessoa a atacar Lu Yu. De repente sentiu uma pontada de dor na barriga. Ele gritou e recuou rapidamente.
Olhou para baixo e viu um corte em sua barriga. Quem se aproximar, morre. Lu Yu disse com os olhos cheios de determinação e rangendo os dentes. Recuem, sua vadia fedorenta. Ousou machucar meu irmão? Vou te torturar daqui a pouco. Um deles piscou para os 3 restantes. Os homens cercaram Lu Yu dos 2 lados. Lu Yu viu que a situação era ruim. Que se dane! Eu jamais suportarei essa humilhação. Prefiro morrer a deixar vocês terem sucesso. Ela ergueu o caco de garrafa de vinho que tinha na mão e tentou enfiar no próprio pescoço. Um homem na lateral correu de repente. Tomou-lhe a garrafa. Morrer? Não é tão fácil assim. Depois que nos divertirmos o suficiente, você morre. Dito isso, os 2 pressionaram Lu Yu com força no sofá. Irmão mais velho, você primeiro. O homem chamado de irmão mais velho exibiu um sorriso lascivo. Bom, então não serei modesto. Um dos que estavam ali perto abriu o cobertor da garçonete e tocou-a, dizendo, essa ainda não morreu, ainda está quente. Eu vou pegá-la primeiro para agradecer aos meus irmãos. Vocês não podem me dar uma tendidinha primeiro? O homem esfaqueado sentou-se no chão lamentando. Esperem, esse seu ferimento não vai te matar. Estamos impacientes. Justamente quando alguns rasgaram as roupas de Lu Yu e começaram a agredi-la. 2 buzinas de carro soaram repentinamente do lado de fora do restaurante. Esses 2 sons assustaram a todos. Todos se entreolharam. O que está acontecendo? O pessoal do resgate chegou? Quinto, vá até a janela e veja o que está acontecendo. O homem que estava prestes a atacar a garçonete ouviu isso e, insatisfeito, levantou-se e caminhou até a janela. Que droga! Quem está estragando a minha diversão? Xiao Yang dirigiu o carro diretamente até a entrada do restaurante Aijiao. Ele tocou a buzina 2 vezes, querendo ver se havia alguma reação dentro do restaurante. Se Lu Yu estivesse lá, ele certamente responderia. Mas depois de esperar um pouco, não houve movimento. Será que ele não está no restaurante? Ou morreu congelado lá dentro? Não, não pode ser. Depois de tanto esforço para chegar até aqui, é melhor sair do carro e dar uma olhada. Tenho que vê-lo vivo ou morto. Se ele realmente morreu, pelo menos acabarei com meus pensamentos. Xiao Yeg saiu do carro e Mu Vanqin o seguiu. Chegando à porta do restaurante, ele começou a bater na porta e gritar, Lu Yu. Você está aí dentro? Lu Yu, está me ouvindo? Nesse momento, o homem que estava espreitando na janela do andar de cima correu de volta para o quarto. Irmão mais velho. Um jovem chegou dirigindo um motorhome pesado. Parece que está procurando por Lu Yu, e tem uma mulher atrás dele. O líder ouviu e disse, veio procurar Lu Yu? São só 2? E ainda tem uma mulher. O importante é que tem um motorhome pesado. Se precisarmos fugir, com certeza será útil. Parece que está faltando alguma coisa, hein? Hehe, segundo e terceiro. Vocês 2 calem a boca dessa mulher, não deixem ela fazer barulho. Fiquem escondidos nesta sala e não saiam. Nesse momento, Lu Yu, que escapou temporariamente do perigo, estava se perguntando quem a estaria procurando a essa hora. Mas não importa quem seja, esta pode ser a única chance de escapar das garras do mal. Não podemos deixar que essas pessoas tenham sucesso. Senão, tudo estará acabado. Xiao Yang estava parado na frente do restaurante e viu que não havia movimento lá dentro por um bom tempo. Estava prestes a pegar um pé de cabra e começar a arrombar a porta. Nesse momento, a porta de enrolar do restaurante se abriu de repente, revelando um homem barbudo por dentro. Xiao Yang ficou surpreso. Como ainda há um homem aqui? Com essa cara de feroz e cheio de cheiro de álcool, não parece um garçom do restaurante. Quem é você? Onde está Lu Yu? Xiao Yang perguntou cautelosamente. Ah, eu sou amigo de Lu Yu. Por acaso estou preso aqui? Lu Yu não está. Ela não pode descer porque está lá em cima. Ela me pediu para levá-los lá em cima para encontrá-la. Quem estava falando era o 5º membro daquele grupo de pessoas. Nesse momento, ela tentou ao máximo manter o sorriso, embora sorrir parecesse ainda pior do que chorar. Xiao Yang pensou um pouco. Tudo bem, lhe dere o caminho. Sendo apenas uma pessoa, Xiao Yang realmente não se importou. O oponente também não tinha armas nas mãos. Isso não era uma ameaça para ele. Os 2 entraram no restaurante. Quando o 5º membro viu a aparência de Mu Wnqng, seus olhos brilharam de repente. Uma mulher tão bonita. E tão jovem. Hoje ele se deu bem, sentindo o olhar lascivo do homem. Mu Wnqng o encarou com desgosto. O 5º membro ficou ainda mais animado ao ver isso. Tem personalidade e temperamento. Eu gosto disso. Vendo os 2 entrarem,
O quinto membro rapidamente fechou a porta de enrolar. A luz dentro do restaurante diminuiu de repente. Por que você está fechando a porta? WNKNG perguntou cautelosamente. Ah, não está frio? Vamos, subam logo. Sua Luyu ainda está esperando por vocês lá em cima. O quinto membro esfregou as mãos. E apressou-se a dizer. Vendo o quinto membro se virar e caminhar em direção às escadas, WNKNG puxou Xiao Yang. Sussurrou. Eu sinto que há algo de errado com essa pessoa. Ele não parece ser uma boa pessoa. Não se preocupe, eu estou aqui, está tudo bem, Xiao Yang confortou. Xiao Yang também sentiu que havia algo de errado com essa pessoa. Mas, e se esse homem for realmente amigo de Luyu? Se agirmos agora, só vamos estragar tudo. Asterisco clap clap asterisco. Quando eles estavam chegando à escada, um barulho de copo quebrando veio do andar de cima. Os três pararam simultaneamente. Lao Wu ficou surpreso, virou-se para olhar os dois desconfiados e riu. Talvez a irmã Yu tenha derrubado um copo sem querer. Vamos subir e ver o que aconteceu. Ele disse isso, mas por dentro ele sabia. O que aconteceu com o chefe e os outros? Eles não conseguem nem vigiar uma mulher. Mu Vanqin olhou fixamente para Lao Wu. Agora há pouco, ela sentiu um transe e a voz de Lao Wu brilhou em sua mente. O que aconteceu com o chefe e os outros? Eles não conseguem nem vigiar uma mulher. Mu Vanqin ficou atordoada. O que está acontecendo? Será que estou muito nervosa e tive uma ilusão? Lao Wu não abriu mais a boca depois de dizer isso. Então de onde veio essa voz? Ela não se atreveu a ser descuidada, aproximou-se do ouvido de Xiao Yang e sussurrou suavemente. Cuidado. Há mais alguém lá em cima. Ela não é amiga do chefe Lu. Xiao Yang olhou para ela surpreso. Sussurrou. Como você sabe? Mu Vanqin franziu a testa. Ela também não sabia como explicar, ela mesma estava muito. Vanqin, espere aqui embaixo. Eu vou subir e dar uma olhada. Já que pode haver perigo, não deixe Mu Vanqin subir. No caso de uma emergência, ela só atrapalharia. Mu Vanqin entendeu sua intenção. Recuou alguns passos e disse, ok. Vendo que Mu Vanqin não ia subir. Lao Wu ficou um pouco ansioso, mas pensou que Xiao Yang estava sozinho e não tinha armas. Derrubá-la seria questão de minutos. Depois de controlá-la, como essa vadia poderia escapar? Xiao Yang seguiu Lao Wu para cima, secretamente, pegou uma faca militar do espaço e colocou na mão. Quando Xiao Yang foi levado para a porta do quarto de Lu Yu, de repente, do camarote atrás dele, uma pessoa saiu correndo. Ataquem! Lao Wu também se virou de repente e se lançou sobre Xiao Yang. Xiao Yang estava preparado há muito tempo, sacou a faca militar e a enfiou em direção às suas costas. O chefe do grupo não esperava que Xiao Yang tivesse uma arma, e desprevenido. Foi atingido no cérebro, gritou miseravelmente e recuou. Quando Lao Wu viu isso, ficou tão assustado que quis recuar, mas antes que pudesse reagir, foi chutado para longe por Xiao Yang. Deitado no chão, incapaz de se levantar. Cuidado, tem uma faca. O chefe que foi esfaqueado. Gritando alto para dentro da casa, Xiao Yang não permitiu objeções, avançando para cortar a outra perna dele. Outro golpe de faca atingiu. O chefe gritou de dor. Saiam todos. Xiao Yang gritou para dentro da casa. Dentro, houve um momento de pânico, seguido por dois homens arrastando uma mulher, caminhando até a porta. A mulher era precisamente Lu Yu. O pescoço dela estava sendo ameaçado pelo fundo de uma garrafa de vinho quebrada por aquele que era chamado de segundo irmão. Lu Yu viu Xiao Yang. Sua expressão mostrou surpresa por um momento. Como ele veio parar aqui? Niu está em nossas mãos. Solte sua faca, ou eu a mato. Como Xiao Yang poderia ser coagido por eles? Ele zombou. Vocês devem estar sonhando ao contrário. Deveriam ser vocês a libertá-la. Ou então eu a mato. Xiao Yang pressionou a faca no pescoço do chefe. O segundo e o terceiro irmão ficaram atônitos. Como eles foram contra-ameaçados? Não pense que não ousamos agir. O segundo irmão fez um pouco de força, e a garrafa quebrada perfurou um pequeno corte no pescoço de Lu Yu. Querendo forçar Xiao Yang a ceder, Xiao Yang ficou furioso e mirou na perna do chefe. Com mais um golpe de faca. Não me forcem. Eu pego pesado. O chefe, que havia sido esfaqueado, estava convulsionando de dor, cerrando os dentes e gritando para o segundo e terceiro irmão. Vocês querem que eu morra? Rápido, soltem essa vadia. O segundo irmão, impotente, disse, soltamos essa vadia, mas você primeiro solta meu irmão mais velho. Xiao Yang balançou a cabeça.
Sem dizer uma palavra, ele ergueu a faca militar, pronto para esfaquear a perna do irmão mais velho novamente. Ok, soltamos. O segundo e o terceiro irmão trocaram olhares. Você irritou esse cara, ele ataca para matar com a menor palavra errada. Difícil de lidar. Deixa rápido. Deixe isso comigo. Xiao Yang gritou para Lu Yu. Lu Yu olhou profundamente para Xiao Yang. Ela não entendia por que ele tinha vindo salvá-la. Os dois só haviam se encontrado 2 vezes. Mas isso não a impediu de sentir sincera gratidão por Xiao Yang. Se não fosse por ele, ela não ousava imaginar o que teria acontecido com ela. Com as roupas rasgadas, ela só conseguia se encolher e caminhar em direção a Xiao Yang. Neste momento, Mu Vanqing também subiu correndo as escadas, segurando uma espada Tang na mão. Ela tinha ouvido barulho lá embaixo. Apressadamente, voltou para o trailer para pegar a faca e correu de volta. Vanqing, fique de olho no patrão Lu. Cobriu-a com uma peça de roupa. Xiao olhou para a garganta de Lu Yu e para a grande área de sangue na pele. Mu Vanqing tirou rapidamente o próprio casaco e vestiu em Lu Yu. Felizmente, ela vestiu algo grosso. Não faz mal perder um casaco. Ok, libertamos a pessoa. Podem libertar o nosso irmão mais velho, certo? O segundo disse. Xiaoan sorriu. Não se precipitem. Ainda preciso de tirar algo de vocês. Digam lá. Ela agarrou a mão esquerda do mais velho com a mão esquerda. Viram o tempo no braço? Vamos. Guardem meia hora para vocês. O resto, transmitam para mim com a mente. Os homens ouviram confusos. Inconscientemente, olharam para os próprios braços. Até agora, não tinham percebido o que era aquilo. Isto? O que é isto? O mais velho perguntou, hesitante. Não perguntem tanto. Façam o que digo, simplesmente. Xiaoan disse impaciente. O mais velho estava um pouco relutante. Embora não soubesse o que aquele tempo representava, achava que aquilo devia ser muito importante. Caso contrário, este jovem não ia querer aquilo especificamente. Vocês, seus bandidos, não querem manter a vossa palavra? Não nos obriguem a ficar desesperados. Caso contrário, vou lutar até a morte convosco. O terceiro viu que Xiaoan não os libertava e gritou. Xiaoan sacou diretamente da arma. Atingiu a perna do segundo e do terceiro com um tiro cada. Os dois gritaram. Caíram no chão. À exceção de Mu Vanqing, todos ficaram assustados com o tiro. O segundo e o terceiro estavam ainda mais desolados. Se tivesses uma arma, por que não a sacaste logo? Se a tivesse sacado logo, tínhamos vos transmitido o tempo mais cedo. Assim podem fazer o que digo? Xiaoan disse friamente. O mais velho não ousou hesitar nem um pouco. Fez o que lhe foi dito diretamente, de forma simples e direta. Então, Xiaoan desceu e caminhou até ao lado do segundo e do terceiro. Estendeu a mão esquerda. Os dois não disseram mais nada. Aguentaram a dor e transmitiram o tempo para Xiaoan. Caminhou até ao lado do quinto, que estava inconsciente depois de ter sido pontapeado, e pontapeou-o com o pé, dizendo, não te faças de morto. Sei que acordaste. Despacha-te e faz o que te digo. Quando disparou há pouco, Xiaoan viu o quinto, que estava deitado no chão, a tremer. Agora ainda se está a fazer de morto. Depois de absorver a energia temporal de Lao Wu, Xiao Yi sorriu ao sair. Vamos, esperem. Lu Yu disse de repente. Olhando para as figuras dos bandidos deitados no chão, seus olhos estavam cheios de ódio. Me dê uma chance, deixe-me matar esses animais com minhas próprias mãos, caso contrário, meu coração não terá paz. Xiao Yi queria dizer que eles também não sobreviveriam por muito tempo, mas Lu Yu queria matar seus inimigos com as próprias mãos, então ele tinha que satisfazê-lo. Pegue a espada Tang nas mãos de Mu Vanqing. Entregou a espada para Lu Yu. Lu Yu avançou com a espada. Xiao Yan seguiu atrás com uma arma. Chefe Lu, por favor, me perdoe. Eu sei que estava errado. Lu Yu nem lhe deu a chance de terminar de falar. Com um golpe de espada, a cabeça do chefe foi cortada pela metade diretamente. Lu Yu ficou atordoado. Essa espada é tão rápida. Xiao Yi ficou atordoado. Essa mulher é realmente cruel. Os 3 restantes viram esta cena, assustados, rastejaram para longe, implorando por misericórdia. Lu Yu não se comoveu. Essas pessoas quase o pegaram e mataram 2 de seus garçons. Se ele não os matar, será difícil aliviar o ódio em seu coração. Com um golpe de espada, várias pessoas foram mortas a golpes, até mesmo o chefe, que já estava morto, não escapou da tempestade de Lu Yu. A parte inferior do corpo estava toda cortada.
Depois de fazer isso, Lu Yu devolveu a faca para Xiao Yang. Sinto-me grata. Embora eu seja uma mulher, também conheço a graça de salvar vidas. Devo retribuir com minha vida. Você é meu salvador. No futuro, a minha vida, Lu Yu, é sua. Xiao Yang pegou a faca. Acenou com a cabeça e disse, ok, vamos. Vamos para casa. Claro, o vinho restante no restaurante. Foi tudo carregado por Xiao Yang no trailer. Essa coisa não pode ser esquecida. Lu Yu saiu da porta do restaurante. Olhou relutantemente para o restaurante que ela havia fundado com suas próprias mãos. Finalmente, Lu Yu também entrou no trailer de Xiao Yang sem olhar para trás. No trailer, Lu Yu já havia trocado de roupa grossa, cobrindo aquelas coxas brancas e ensanguentadas. Ele estava olhando fixamente. Lá fora, pela janela do trailer, via-se uma rua caótica, carros batidos parados na via sem ninguém para limpar e corpos congelados visíveis nas calçadas. Era muito mais grave do que ele imaginava, Xiao Yang pensou por um momento, sabendo que não deveria ter lhe dado roupas para vestir. Este trailer tem aquecimento, então ele não vai congelar. Lu Yu pareceu ter pensado em algo. Retirou o olhar e olhou para Xiao Yang no banco do motorista. A propósito, benfeitor. Ainda não sei como te chamar. Ela apenas o conhecia, mas ainda não havia perguntado o nome de Xiao Yang. Pode me chamar de Xiao Yang. Lu Yu gemeu, mas estava um pouco envergonhada. Chamar Xiao Yang pelo nome diretamente parecia um pouco desrespeitoso com o benfeitor. Xiao Yang pareceu sentir a dificuldade de Lu Yu e disse sorrindo, a irmã Lu Yu deve ser mais velha do que eu, certo? Pode me chamar de irmão mais novo no futuro, assim não parece tão distante. Hehe. Lu Yu ouviu. E achou que era bom. Sim, tenho 35 anos este ano, devo ser bem mais velha que você. Então, vou te chamar de irmão Xiao no futuro. Xiao Yang, é claro, ficou feliz, é o melhor. Mu Vanqin disse surpresa, irmã Lu Yu, você realmente não aparenta a idade que tem. Como você se cuida? Se você não dissesse, eu pensaria que você tinha apenas 28. Lu Yu sorriu. Senhorita Vanqin, você sabe como falar. Xiao Yang não parou no caminho e dirigiu diretamente de volta para a vila. Toda a área da vila ainda estava morta e silenciosa. Não havia muito movimento. O céu já estava começando a nevar. Xiao Yang sabia que depois dessa neve, outro desastre cairia. Depois da neve pesada, a temperatura subiria para cerca de 10 graus negativos. E isso seria normal. Durante este período, haveria frequentemente nevascas. Mas isso não é o mais fatal. O mais fatal são os corpos úmidos, uma parte dentro dos corpos daquelas pessoas mortas. O vírus será ativado, ele pode controlar os nervos dos mortos, transformando os mortos em zumbis. Não importa como você o ataque, ele não terá medo, para matá-lo completamente. Você só pode atingir o centro de suas sobrancelhas, lá haverá algo em forma de cristal requintado, que armazena a energia do tempo restante antes da morte da pessoa. Obtê-la, pode repor sua própria energia. Claro, se uma pessoa morrer porque sua energia do tempo chegou a zero, então, ela não se transformará em um zumbi, sem a função do corpo cristalino. O vírus também não pode sobreviver. Xiao Yang suspirou. Desta vez, após a chegada do desastre zumbi, a humanidade realmente terá uma taxa de sobrevivência muito baixa. Estacionando o carro no pátio, Xiao Yang e os outros saíram do veículo, já entrando na vila. Lu Yu ficou incrédulo ao ver esta vila com tantas proteções. Isto foi preparado com antecedência, não foi? Ao entrar na vila, o calor era imediato. A vila ainda tinha aquecimento. Mu Vanqin acendeu as luzes da sala de estar. Lu Yu ficou novamente atônito. A eletricidade não tinha acabado aqui. Vou adicionar carvão à caldeira. Vanqin, leve Lu Yu para tomar um banho quente. Lu Yu já estava entorpecido. Comparada com o seu restaurante, esta vila é simplesmente o paraíso. O restaurante não tem aquecimento, muito menos água quente. Isso é a coisa mais feliz para Lu Yu, que não toma banho há 10 dias. Além disso, quão despreocupados esses dois são para terem tempo para criar pássaros. Por que esse pássaro é tão feio, todo preto? Leve Lu Yu ao banheiro. Mu Vanqin também pegou um pijama para ela e colocou na porta do banheiro. Xiao Yang adicionou carvão e subiu as escadas, justamente quando viu Lu Yu saindo. TSK, Xiao Yang não pôde deixar de admirar. Esta mulher madura tem um charme especial. Lu Yu é inerentemente o tipo de mulher charmosa e sedutora, com um corpo cheio. Combinado com este pijama justo, é impossível não ter pensamentos. Lu Yu viu Xiao Yang olhando para ela.
Com um sorriso divertido, ela disse generosamente, e então? Estou bonita com esta roupa, garotão? Alguém da idade dele, que não experimentou nada, não seria como uma garotinha sendo tímida e afetada ao ser observada por Xiao Yang. Ao ser mencionado por Lu Yu, Xiao Yang olhou com ainda mais entusiasmo. Bonita, bonita. Hehe, tsk, uma mulher madura. É tão bom. A propósito, Lu Yu, você está com fome? Coma alguma coisa primeiro. Vendo que o momento era oportuno, Xiao Yang mudou de assunto. Grumbling. Ao ser mencionada por Xiao Yang, a barriga de Lu Yu roncou. Lu Yu sorriu constrangida. Eu realmente estou com fome. Ainda bem que você não pegou a mesa de pratos que você pediu naquela época. Se não, ao dizer isso, Lu Yu de repente fez uma pausa. Como se tivesse pensado em algo, ela perguntou perplexa, a propósito. Você pediu 10 mesas de pratos naquela época. Onde estão as outras 9 mesas? Até as mesas desapareceram. Achei que estava vendo fantasmas. Xiao Yang sorriu e não disse nada, acenando com a mão. Uma mesa extra apareceu na sala de estar, cheia de pratos. Lu Yu ficou boquiaberto. Que bruxaria é essa? E esses pratos, não são todos especialidades do meu restaurante? Caramba, até a mesa é do restaurante dele. A boca de Lu Yu se abriu em ungo. Ele olhou para Xiao Yang, incrédulo, e disse, Irmão Xiao, você está fazendo mágica? Xiao Yang respondeu com um sorriso, sim, você pode pensar assim. Lu Yu respirou fundo, cheirou o aroma dos pratos e tocou nos pratos com a mão. E disse com um olhar de espanto, meu Deus, a comida ainda está quente. Ele realmente não conseguia entender como Xiao Yang fez tudo isso. Venha, irmã Lu. Bem-vinda a se juntar a nós. De agora em diante, somos uma família. Esta refeição é para celebrar sua chegada e lavar a poeira. Xiao Yang convidou Lu Yu para se sentar, pegou algumas garrafas de vinho e chamou Mu Vanqin para descer. Preparando-se para começar a comer, Xiao Yang serviu um copo de vinho para Bela e levantou sua taça. Venham, esta taça é em homenagem à irmã Lu. De agora em diante, seremos todos da mesma família. Lu Yu rapidamente levantou sua taça e disse, não, esta taça deveria ser eu a homenagear você primeiro. Obrigada por me salvarem. Caso contrário, como eu estaria sentada aqui? Aproveitando este momento maravilhoso, Lu Yu disse, para mostrar seu respeito. Ela bebeu diretamente todo o vinho tinto em seu copo. Xiao Yang viu a generosidade de Lu Yu e também bebeu tudo de uma vez. Mu Vanqin não aguentava muito álcool, mas também bebeu um grande gole e colocou o copo no chão. Mu Vanqin estava preocupada. Xiao Yang perguntou preocupado. Vanqin, o que foi? Você está distraída. Estou pensando sobre hoje no restaurante Aikou. Lembro que ouvi a voz daquela pessoa. Então, realmente tem outras pessoas lá em cima. Mu Vanqin franziu a testa. Falando nisso, Xiao Yang bateu na coxa e disse, se você não mencionasse, eu quase esqueceria. Lu Yu perguntou curiosa. Vanqin, o que aconteceu? Deixe-me contar. Naquela época, nós dois fomos levados por aquele homem e estávamos nos preparando para subir e encontrar alguém. Quando ouvimos o som de um copo quebrando, ficamos muito cautelosos. Nesse momento, Vanqin parece ter ouvido os pensamentos daquela pessoa. Sei que há alguém lá em cima, que até te controlou, mas... Eu sei, aquela pessoa claramente não disse nada, Xiao Yang explicou apressadamente. Pensei que estava tendo alucinações, mas a situação lá em cima... É exatamente como eu ouvi, realmente não entendo. Mu Vanqin balançou a cabeça. Lu Yu também ficou muito surpreso. Será que você tem poderes especiais? Ao ouvir isso, Xiao Yang, os olhos brilharam. Ah, isso definitivamente é o poder despertado de Mu Vanqin. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar desse tipo de poder. Então, ele ainda não tem muita certeza, então precisa ser verificado para saber. Vanqin, se eu não estiver enganado, você deve ter despertado um poder, que tal verificarmos? Ao ouvir isso, os olhos de Mu Vanqin brilharam. Feliz ela disse. Sério? Eu também tenho poderes? Como verificamos? Xiao Yang pensou um pouco e disse, acho que você pode ter ouvido os pensamentos daquela pessoa na época. Assim, você se concentra em mim, estou pensando em uma coisa. E veja se você consegue ouvir. Ok, Mu Vanqin disse ansiosamente. Xiao Yang viu a mesa cheia de pratos e pensou incessantemente, a comida feita pela irmã Yu é tão deliciosa. Mu Vanqin olhou para Xiao Yang com atenção. De repente, a voz de Xiao Yang veio à sua mente.
A comida feita pela irmã Yu é tão deliciosa. Mu Vanqing ficou novamente chocada com a voz que apareceu repentinamente em sua mente. Novamente chocada, essa voz era real e... ela sabia que Xiao Yi não tinha falado. Você estava pensando agora que a comida feita pela irmã Yu é tão deliciosa. Não é? Uau, incrível! Xiao Yang deu um joinha para Mu Vanqing. Totalmente correto. Parabéns, Vanqing. Você também despertou um poder e é muito especial. Xiao Yang ouviu falar de muitos. E viu muitos poderes, mas a maioria são do tipo força e do tipo magia, venenos. Por exemplo, no final dos tempos, muitos sobreviventes do tipo força irão perceber técnicas de faca e espadas. Estes pertencem ao tipo força. Esses despertadores são excessivamente dependentes de armas, embora sejam poderosos em combate. Mas o fator armas também representa uma grande parte, e como alguns podem emitir. Relâmpagos e bolas de fogo pertencem ao sistema mágico, e então a como. O poder espacial de Xiao Yan pertence a um sistema especial, o que é extremamente raro. E Mu Vanqing deveria ser um tipo de sistema especial. O poder desse poder é que é capaz de ouvir os pensamentos dos outros, para que não haja privacidade alguma na frente dela. Xiao Yan estava um pouco animado. Ele não esperava ter encontrado Mu Vanqing por engano. Valeu a pena. Com a ajuda dela, ele poderá reconhecer os corações das pessoas quando criar uma equipe no futuro. Incrível, eu vou. Vocês dois estão aqui namorando e brincando? Isso é realmente significativo? Lu Yu estava um pouco incrédulo. Ele simplesmente não conhece a existência de poderes, e cai. Se você não acredita, pode tentar deixar Vanqing ouvir seus pensamentos, Xiao Yang disse sorrindo. Ok, Lu Yu não conseguiu conter sua curiosidade e queria tentar urgentemente. Mu Vanqing concentra sua energia em Lu Yu aqui. Após um momento, a voz de Lu Yu soou em sua mente, mas o rosto bonito de Mu Vanqing ficou vermelho. Xiao Yang estava curioso. O que Mu Vanqing ouviu? Por que ela está tímida? E Kai, o que ele está pensando? Vendo Mu Vanqing não falar, Lu Yu ficou ansioso. Como foi, Vanqing? Você ouviu meus pensamentos? Diga para verificar. Mu Vanqing estava um pouco envergonhada. E Kai, o que você está pensando é... O irmão Xiao é realmente abençoado com beleza. Realmente pegou uma garota tão bonita como Vanqing. Conseguiu, certo? Lu Yu gritou. Ele bateu na mesa animado. É realmente incrível, nenhuma única palavra está errada. Ele olhou para Xiao Yang novamente. Irmão, você estava como se estivesse fazendo mágica agora. Também é um poder? Xiao Yang sentiu que não havia necessidade de esconder de Lu Yu, então ele contou a Lu Yu um por um. Claro, Xiao Yang não revelou quantos suprimentos existem no espaço. Xiao Yang também contou a Lu Yu sobre sua experiência antes de renascer, dizendo que era um sonho. Só de ouvir Lu Yu, seus 5 olhos brilhavam continuamente, chamando Xiao de irmão Xiao. Se for realmente como você diz, quase me arrependo de ter sido salva por você. Viver daqui para frente será muito sofrimento. Lu Yu inevitavelmente começou a se preocupar com o futuro. Xiao Yang sorriu e a confortou. Não se preocupe, irmã Lu. Comigo aqui, vou garantir que vocês vivam confortavelmente. Por favor, acredite em mim. Olhando para os olhos firmes e confiantes de Xiao Yang, Lu Yu inexplicavelmente se sentiu incrivelmente sortuda. Xiao Yang não pôde deixar de ficar surpreso, parecendo que, depois que a irmã dissesse isso, ela seria sua. Não sei se Lu Yu fez isso de propósito. Deixe comigo, fique tranquila. Xiao Yang também ergueu sua taça de vinho e disse significativamente, a propósito, irmã Lu. No futuro, terei que incomodá-la com uma coisa. Xiao Yang esvaziou o vinho em sua taça e a colocou de volta. Diga, Lu Yu respondeu resolutamente. Aquilo. Nem eu nem Vanqing sabemos cozinhar. No futuro, a culinária terá que ser deixada para vocês. Você acha que tudo bem? Quando Lu Yu ouviu isso, ela disse, é isso. Ela bateu no peito com força. Irmão Xiao, não ouso dizer nada mais, mas cozinhar é a especialidade desta irmã. Esta irmã teve sua vida salva por você. É isso que esta irmã deveria fazer. Eu garanto a vocês que vou alimentá-los e deixá-los gordos e felizes. Claro, você tem que garantir que haja ingredientes suficientes. Xiao Yang ficou muito satisfeito e também bateu no peito como Lu Yu. Irmã Lu, pode ficar tranquila. Haverá ingredientes suficientes. Sob a lua de sangue, a neve já estava caindo pesadamente como penas de ganso. O jantar na vila já havia terminado. Mu Vanqing estava um pouco esgotada mentalmente por ter usado seus poderes especiais algumas vezes.
Ela subiu para descansar mais cedo. Não havia como evitar. Agora sua energia temporal era muito baixa. Sua aptidão física também era relativamente ruim e não conseguia suportar o consumo mental de seus poderes. Será melhor quando ela tiver mais energia temporal no futuro. Essa energia temporal é como um nível em um jogo. Este nível não pode ser comparado a um nível 100, é claro que não. Então, o próximo passo para Xiao Yiga é se preparar para obter mais energia temporal. O vírus zumbi está prestes a explodir. A oportunidade não está chegando? Lu Yu escolheu dormir em um quarto no primeiro andar. Xiao Yiga originalmente queria que ela fosse para o quarto original de Mu Vanqin no terceiro andar para dormir, mas Lu Yu recusou para que fosse conveniente acordar de manhã para cozinhar. Xiao Yiga também não insistiu. Depois de preparar uma roupa de reposição totalmente nova para ela e encher a geladeira com vários ingredientes, ele subiu as escadas. Lu Yu revirava-se na cama, sem conseguir dormir. Aconteceram tantas coisas hoje. De repente, chegar a uma acomodação tão tranquila o deixou insone, talvez por causa de suas próprias experiências. Ele até matou alguém, talvez por causa dos cenários apocalípticos que Xiao Yang lhe contou. Enfim, ele simplesmente não conseguia dormir. Ele se levantou cambaleante e foi para a sala de estar, olhando atordoado para a neve lá fora. De repente, sons indescritíveis vieram do andar de cima. Lu Yu ficou surpreso e, em seguida, um sorriso apareceu no canto de sua boca. Um sorriso encantador apareceu em seu rosto. Os jovens realmente conseguem se divertir. Estão cansados o dia todo e não sabem descansar. Ele pensou assim. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos. Lu Yu ficou perplexo. Esse irmão Xiao é tão incrível. Ele estava com a boca seca de tanto ouvir, mas não conseguia parar de ouvir. 1 hora e meia depois, o andar de cima ficou lentamente em silêncio, enquanto Lu Yu, lá embaixo, já estava com o rosto corado. Pensando bem, Lu Yu já teve alguns relacionamentos e um casamento fracassado. Ele já tinha visto muitos homens, mas nunca tinha visto ninguém como Xiao Yiga durar tanto tempo. Depois do divórcio, ele concentrou sua mente em sua carreira e não tentou mais nada com homens e mulheres. Ao ouvir os sons de cima, pareceu ativar um desejo profundo em seu coração. Ele até teve uma reação física. A imagem do rosto bonito de Xiao Yiga apareceu involuntariamente em sua mente. Ele até se sentiu um pouco atraído. Bah. No que estou pensando? Como posso ser digno da senhorita Vanqin desse jeito? Lu Yu rapidamente reprimiu esse desejo em expansão, acalmou sua respiração acelerada e caminhou apressadamente em direção ao seu quarto. Por coincidência, ao passar pela escada, ele se deparou com Xiao Yang, que estava sem camisa. Ele estava descendo para adicionar carvão à lareira. Xiao Yang ficou surpreso ao ver Lu Yu. Está tudo escuro e você não acende a luz. O que você está fazendo parado aí? Irmão Lu, por que você não está dormindo? Lu Yu entrou em pânico. Ele rapidamente disfarçou, vou ao banheiro. Depois que Xiao Yiga matou 2 zumbis com as 2 garotas. Para que as 2 garotas se adaptassem, eles descansaram por meia hora. Xiao Yiga achou que era hora. Ele começou a levar Mu Vanqin e Lu Yu para limpar a próxima vila. O portão desta vila ainda estava fechado. Xiao Yiga arrombou-o rapidamente e entrou. Eles encontraram um total de 5 zumbis lá dentro, 2 velhos e 3 jovens. Não havia ferimentos nos corpos dos zumbis. Xiao Yiga balançou a cabeça. Apontou para a cabeça do zumbi e enfiou, mas acabou acertando o pescoço do zumbi. O sangue espirrou no rosto dela, assustando Mu Vanqin, que largou a faca de doces e recuou rapidamente. Pegue-a de volta. Em qualquer situação, é preciso manter a calma. Se errar o primeiro golpe, pode tentar de novo. Mas nunca largue a faca. Se você estivesse sozinho enfrentando o zumbi, provavelmente já estaria toda mordida e ensanguentada. Xiao Yang repreendeu severamente. Os olhos de Mu Vanqin se encheram de lágrimas e ela teve que pegar a faca do chão. Ele ergueu a faca novamente, apontou para o centro da testa do zumbi e, com coragem, enfiou-a. Um som de ossos quebrando ecoou e o zumbi caiu no chão, imóvel. Mu Vanqin observava seu ritmo, agindo com precisão. Para ela, este foi um verdadeiro avanço. Continue. Desta vez, você vai retirar o núcleo de energia da testa. Lu Yu não ousou negligenciar. Avançou diretamente e retirou todos os núcleos de energia. Embora ele também estivesse enojado, fez um trabalho considerável. Em seguida, sem qualquer hesitação, Xiao Yiga não parou. Levou-os diretamente para a próxima vila. Assim, durante uma manhã,
Xiao Yang e os dois, por volta do meio-dia, já haviam limpado 10 vilas. Todos os recursos utilizáveis dentro das vilas também foram coletados por Xiao Yang em seu espaço. Durante esse período, Xiao Yang deixou especialmente 2 pequenos zumbis para Mu Vanqing e Lu Yu matarem sozinhos, enquanto ele não intervinha mais, apenas observava ao lado. Este foi um grande desafio para eles. Lu Yu, em um momento de pânico, não acertou o golpe com a faca. Apenas cortou um braço do zumbi, mas isso não impediu que o zumbi continuasse a atacá-lo. Felizmente, a força do pequeno zumbi não era muito grande. Lu Yu, no segundo golpe, cortou diretamente sua cabeça. Já o desempenho de Mu Vanqing surpreendeu Xiao Yang. Quando o zumbi avançou sobre ela, ela acertou a faca diretamente no centro da testa, eliminando de forma limpa e eficiente. No total, 50 zumbis foram mortos nas 10 vilas. Xiao Yang sentiu que o objetivo do dia havia sido alcançado. Se continuasse a limpar, temia que Mu Vanqing e Lu Yu não aguentassem, então deu meia volta e voltou para a vila. Mu Vanqing e Lu Yu mal podiam esperar para tirar seus casacos e foram para o banheiro para se lavar. Xiao Yang lavou todos os núcleos de energia, após os dois tomarem banho. Realizou a distribuição. Mu Vanqing obteve 20 dias de energia temporal da última vez e agora restam 1 ano e alguns dias. Enquanto Lu Yu estava consumindo continuamente só tinha mais de 350 dias, menos de 1 ano. Xiao Yang tinha mais de 15 anos, quase 16 anos de energia, sendo que tinha mais entre os 3. 10 do final da dinastia Qing, 10 de Lu Yu, 30 meus. Xiao Yang distribuiu a essência do corpo, e Lu Yu recusou rapidamente ao ver que lhe davam tanto. Eu não posso aceitar isso, é tudo mérito do irmão Xiao. Eu só estou te atrapalhando. Sim, é melhor você guardar para si. Matar zumbis ainda depende muito de você. Mu Vanqing também devolveu a essência do corpo. Xiao Yang balançou a cabeça e colocou a essência em suas mãos. Lembrem-se, de agora em diante não vamos nos separar. Vocês precisam aumentar sua energia do tempo para mais de 10 anos. Assim será mais fácil matar zumbis e vocês não me atrapalharão mais. Vendo que os dois estavam prestes a recusar novamente, Xiao Yang rapidamente acenou com a mão. Ok, não digam mais nada. Façam como eu digo. Venham, vou ensinar vocês como absorver essa essência do corpo. Xiao Yang pegou uma essência do corpo e apontou para os números nela. Estão vendo? Este é o display da energia do tempo restante. A única diferença entre ele e o tempo em nossos braços é que o tempo nesta essência do corpo está parado. Ele estendeu o braço esquerdo para comparar com os dois. Se você quiser transformar toda a energia do tempo na essência do corpo em sua própria, então você deve primeiro lembrar o tempo nesta essência do corpo. Por exemplo, esta mostra 0 anos, 364 dias, 19 horas, 30 minutos e 20 segundos. Mantenha esse tempo em mente. Segure a essência do corpo com a mão esquerda e use sua mente para coletar. Essa energia do tempo pode. Xiao Yang demonstrou e abriu a mão novamente. O tempo da essência do corpo se tornou 0 e toda a energia foi inserida em seu corpo. Mas lembre-se de uma coisa. O tempo deve ser lembrado. Se você lembrar demais, então a transferência falhará devido à energia insuficiente. Se você lembrar de menos, terá que transferir o restante novamente. Entenderam? Mu Vanqing e Lu Yu estavam olhando atentamente e assentiram ao mesmo tempo. Ok, então tentem absorver toda a essência do corpo. Depois que Xiao Yang terminou de falar, ele próprio absorveu as 30 essências do corpo restantes uma por uma. Sua energia do tempo já mostrava mais de 45 anos. Ele esticou os músculos. A constituição física é obviamente um pouco mais forte do que antes. Essa melhoria na constituição física é abrangente. Força, agilidade, o físico e o espírito, entre outras coisas, serão aprimorados. Claro, a inteligência não aumentará. Continuará burro como sempre. Mu Vanqing e Lu Yu são mais lentos no progresso devido ao senso comum. Levou 5 minutos inteiros para que os dois absorvessem seus respectivos 10 corpos de energia, mas as mudanças físicas que os dois podem sentir são muito óbvias. Afinal, de 1 a 10 é um grande avanço. Lu Yu se levantou, espreguiçou-se e balançou o braço, dizendo, essa coisa é realmente mágica. Sinto que agora posso segurar 20 quilos de vegetais com uma mão. Xiao Yang sorriu. Este chefe não consegue se afastar de sua profissão por 3 frases. Mu Vanqing também se levantou alegremente. Sinto que toda a minha pessoa ficou muito mais leve e meu espírito também está cheio.
Eu consigo comer 3 tigelas de arroz, Lu Yu. Faça mais hoje. Sim, sim, sem problemas, disse Lu Yu com um sorriso. A propósito, vocês viram esses corpos de energia que foram completamente absorvidos? Isso pode realmente ser reutilizado. É como um cartão de memória. Você também pode transferir energia temporal de volta para ele. Se você não quiser apertar as mãos diretamente ao negociar energia temporal com outras pessoas, isso pode substituir. Xiao Yi apontou para uma pilha de corpos de energia usados na mesa. Ah, entendi. Os dois disseram em uníssono. Ok, Lu Yu, vá cozinhar. Depois de comer, vamos descansar um pouco e resumir a experiência de combate de hoje. A propósito, Lu Yu, amanhã, tente usar sua habilidade de raio para atacar zumbis. Essa é sua arma secreta. Ok, meu velho irmão Xiao. Lu Yu correu para a cozinha cheio de energia. Vendo Lu Yu partir, os olhos de Mu Vanqin estavam cheios de queixas. Ela olhou para Xiao Yan com vergonha e disse, Irmãozinho Yang, meu desempenho hoje foi muito ruim. Eu sou especialmente estúpida. O coração de Xiao Yi amoleceu e ele a abraçou com força. Vendo isso, Xiao Yang de repente se lembrou de algo e sussurrou no ouvido de Mu Vanqin. Você não disse que absorveu energia e seu espírito ficou cheio? Então, vou te inspecionar esta noite, ok? Mu Vanqin ficou vermelha de vergonha por Xiao Yang sussurrar. Ela deu um soco no peito dele e disse, seu bandido, você só sabe intimidar as pessoas. Xiao Yang riu, eu só gosto de te intimidar. Enquanto os dois estavam flertando, Lu Yu preparou a comida. Depois que os três terminaram de comer, ainda não estava escuro. Xiao Yang e Mu Vanqin foram para a cama cedo. Lu Yu no andar de baixo experimentou outra torturante festa auditiva. Na manhã seguinte, ainda é bom ser jovem. Desta vez, a limpeza. Aproveitando a limpeza da vila da última vez, eles limparam um por um. Comparado com ontem, o progresso de hoje foi muito mais rápido. Tanto o físico de Lu Yu quanto o de Mu Vanqin melhoraram significativamente. 2. Ambos superaram o obstáculo psicológico, e sua capacidade de suportar também se tornou cada vez mais forte. Mais tarde, a cooperação dos três também se tornou cada vez mais tácita. Basicamente, não havia problema em lidar com 3 zumbis ao mesmo tempo. Lu Yu também aproveitou esta oportunidade para usar a habilidade de raio para atacar. Embora o nível fosse muito baixo para matar os zumbis de uma só vez, ele poderia eletrocutá-los ou derrubá-los, e então ele poderia facilmente dar o golpe final. A parte que foi derrubada sempre se transformava em uma pasta pegajosa, e ocasionalmente flutuava um aroma de carne branca. Meu Deus! Vocês sentem o cheiro? Tem cheiro de carne grelhada? Xiao Yang brincou. Ah, calhe a boca. Você não pode ser tão nojento? Mu Vanqin olhou para ele. Finalmente conseguiram limpar. Eles só pararam depois de limpar a 48ª vila em sequência. Eles calcularam aproximadamente que hoje mataram cerca de 300 zumbis, o que já é uma conquista muito boa. Vamos voltar depois de limpar mais 2 vilas. Desta vez, vamos nos separar. Vocês dois limpem uma vila sozinhos. Depois que Xiao Yang terminou de falar, ele se afastou e caminhou em direção a uma vila mais distante. Mu Vanqin e Lu Yu não tiveram escolha a não ser entrar na vila mais próxima com a cara amarrada. Assim que entraram no portão da vila, os dois encontraram um poodle de cara. Originalmente era um cachorro muito fofo, mas agora parece muito sedento de sangue, com cicatrizes por todo o corpo. O lábio inferior foi dilacerado, revelando seus dentes sinistros. Não precisa dizer. Este poodle também se transformou em zumbi. Assim que este poodle os encontrou, ele soltou um rosnado baixo. Abrindo sua boca podre, ele estava prestes a pular. Lu Yu não se atreveu a negligenciar. Cães são diferentes de pessoas. Os movimentos dos cães são ágeis, mesmo quando se tornam zumbis. Ele colocou Mu Vanqin atrás dele. Lu Yu empalou o poodle zumbi que estava pulando com uma faca. Como ele não morreu imediatamente? Este poodle zumbi exibiu as características que tinha quando estava vivo, rosnando incessantemente. O som era estridente e os gritos constantes. Mu Vanqin amaldiçoou silenciosamente. Este filho da puta é muito irritante. Ela rapidamente levantou a espada Tang e enfiou-a entre suas sobrancelhas. O poodle finalmente se acalmou, mas devido ao grande barulho agora, isso já atraiu a atenção dos zumbis próximos. Xiao Yang ouviu o som neste momento e correu, mas ele já ouvia muitos passos rápidos se aproximando daqui. Não é bom, retirem-se rápido. Xiao Yang sentiu que a situação era ruim e gritou para Mu Vanqin e Lu Yu,
mas já era tarde. Viu-se um grupo de cães correndo para cá, enquanto atrás deles outro grupo de cães os bloqueava. Xiao Yig praguejou em voz baixa. Droga, tudo bem, eu disse que limpei tantos ratos mutantes. Nenhum único cão de estimação zumbi foi visto. Estavam todos saindo em grupos, olhando para os dois lados dos grupos de cães. Poodle dengoso, labrador, border collie, Alaska malamute, husky siberiano, Akita e até um pequeno golden retriever. Era uma verdadeira mobilização de cães zumbis. Alguns tinham os olhos caindo, alguns tinham um buraco no nariz, alguns tinham uma camada de pele arrancada do corpo, revelando a carne fresca por dentro, alguns tinham os intestinos arrastando no chão. Era simplesmente horrível. Mas Xiao Ying não tinha tempo para ter pena deles. Se tantos cães zumbis atacassem ao mesmo tempo, Mu Vanqin e Lu Yu teriam que ficar aqui. De repente, os dois grupos de cães zumbis pareceram ver seus donos. Eles correram loucamente em direção a Xiao Yang e as duas pessoas dentro da vila. Fechem a porta rápido! Xiao Yang gritou apressadamente para Mu Vanqin e Lu Yu, mas o portão desta vila já estava quebrado. Lu Yu só podia bloquear a porta para impedir os cães zumbis que corriam, enquanto Xiao Yang rapidamente tirava um escudo anti-motim do espaço. Cães zumbis se espalharam por baixo, então aproveitou a oportunidade para acenar com uma faca e cortar diretamente a cabeça do border collie. A metade da cabeça do border collie que estava na frente. O escudo anti-motim foi atingido com um estrondo, e Xiao Yig aproveitou a oportunidade. Ele estava colhendo cães zumbis com sua faca. De repente, Xiao Yang viu. Um cão raivoso pulou do topo da cabeça de Lu Yu e entrou na vila. Assustou Mu Vanqin e Lu Yu. Irmã Yu, use relâmpagos para bombardeá-lo! Xiao Yig gritou apressadamente. Lu Yu voltou a si. Vendo aquele cão raivoso cavando um buraco no chão, ele se levantou e estava prestes a atacar. Ela rapidamente lançou uma corrente elétrica contra ele. Sizzle, crack. A corrente elétrica atingiu diretamente a cabeça do cão raivoso. Ele caiu diretamente no chão. Mu Vanqin rapidamente subiu e adicionou uma facada. O som da motosserra parecia estimular ainda mais os cães zumbis do lado de fora da porta. Eles estavam correndo para dentro ainda mais loucamente. Lu Yu rapidamente recuou e usou relâmpagos para atingir outro cão zumbi que estava tentando pular para dentro. Então, ela sentiu que estava quase exausta. Eu não aguento mais, mano. Estou sem forças. Lu Yu gritou fracamente, sem forças. Originalmente, Lu Yu não conseguia emitir raios de alívio e só conseguiu emitir 2 vezes. Já era o seu limite. Xiao Yang estendeu a mão e, com uma faca, acertou a superstição de um cão zumbi. Gritou alto. Irmã Yu, recue primeiro. Vanqin, avance. Mu Vanqin não ousou gritar e avançou diretamente. Com uma faca, cortou a cabeça de um husky que acabava de aparecer, mas, imediatamente depois, um golden retriever e um labrador pularam para a vila do lado de Mu Vanqin. Desta vez, até Xiao Yang entrou em pânico. Lu Yu já não tinha forças. Mu Vanqin estava sozinha, e ele também estava cercado por cães zumbis, incapaz de se libertar por um tempo. Xiao Yig brandiu a faca, matando 2 cães zumbis à frente. Em seguida, correu para a vila desesperadamente. Justamente neste momento crítico, de repente, veio um som agradável de instrumento musical. O grupo de cães, que originalmente mostrava os dentes, estava extremamente irritado, pronto para atacar. De repente pareceu estar enfeitiçado. Virou a cabeça e correu para a pessoa que emitia o som do instrumento. Xiao Yig ficou surpreso. Levantou os olhos e viu que o som vinha das janelas do 2º andar das vilas ao lado. Lá, neste momento, estava uma mulher tocando flauta. A primeira reação de Xiao Yang foi: esta é uma sobrevivente. Quanto ao motivo pelo qual esses cães zumbis correriam em sua direção depois de ouvir o som de sua flauta, Xiao Yang não sabia. A mulher tirou a flauta da boca e gritou para Lu Yu e Mu Vanqin: corram! Só posso enganá-los por um tempo. Assim que Xiao Yang ouviu, soube que era essa mulher que os estava ajudando a sair da situação crítica. Xiao Yang apertou os punhos em direção à mulher e rapidamente puxou Mu Vanqin e Lu Yu em direção à sua vila. A mulher que tocava a flauta, vendo-as escapar em segurança, deu um tapinha no peito. Aliviada, ela imediatamente fechou a janela e voltou para sua cama. Xiao Yang e elas voltaram para sua vila. Hoje foi muito perigoso. Sua cozinheira pessoal, Lu Yu, quase perdeu a vida. Se não fosse pela ajuda daquela mulher que tocava a flauta, as consequências seriam inimagináveis.
Parece que não se pode ser descuidado no futuro e é preciso fortalecer a proteção. É preciso melhorar rapidamente a força. Ao pensar na figura da mulher que tocava a flauta, Xiao Yang não pôde deixar de ficar um pouco confuso. Que magia essa mulher tem, afinal, para atrair zumbis? Ela deve ter despertado alguma habilidade especial. Amanhã preciso ir até a vila dessa mulher para investigar, se possível. Xiao Yang quer recrutar essa mulher, afinal, a habilidade dela é muito importante para ele. Depois que os três tomaram banho, como Lu Yu estava um pouco fraca, Xiao Yang não a deixou cozinhar. Ela tirou do espaço muitos alimentos vegetarianos, como panelas autoaquecidas e salsichas, carne seca, etc. Tudo foi colocado na mesa, e ela serviu vinho para a beldade. Beba um pouco de vinho para acalmar os nervos. Enquanto bebe o vinho, pegue a essência corporal que conseguiram hoje. Xiao Yang contou, nem mais nem menos, 300. Venham, 10 para cada um, absorvam assim que terminarem de comer. Xiao Yan entregou a essência corporal dividida para os dois, desta vez. Mu Vanqin e Lu Yu não recusaram, eles sabiam que Xiao Yang tinha muitas ideias, então era adequado ouvir as instruções. Dessa forma, a energia temporal dos três ultrapassará a marca dos 20 anos. A força deles aumentará ainda mais, e será muito mais fácil matar aqueles zumbis novamente. Claro, ainda é preciso evitar ser espancado em grupo. Xiao Yang se arrepende um pouco. Se soubesse, teria absorvido conforme pegava. Assim, os três não estariam tão envergonhados. É preciso saber que, atualmente, quase não há pessoas com 100 anos de energia temporal. Porque muitas pessoas ainda não interagiram umas com as outras, e elas simplesmente não sabem como essa energia temporal é transferida, mesmo que eles matem zumbis e descubram a essência corporal. Eles não saberão usar. Xiao Yang se lembra que, em sua vida passada, também demorou um mês inteiro para saber de outras pessoas o efeito e o uso da energia temporal, quanto a como a primeira pessoa descobriu. Isso é desconhecido, então, ele deve valorizar a oportunidade atual. Esta é uma diferença de informação, e ele ainda precisa usá-la bem para colher uma onda. Depois de comer, os três absorveram toda a essência corporal, quando a energia temporal ultrapassou. No momento da marca dos 100 anos, os corpos dos três tremeram, eles sentiram uma grande mudança em seus corpos. O corpo parecia ter energia infinita, a pele ficou mais lisa e brilhante. No final, o tempo de Xiao Yang ficou em mais de 325 anos e o de Mu Vanqi em 20 anos. Lu Yu também tem 20 anos. Ok, vamos descansar cedo hoje. Amanhã de manhã, vamos até a casa da mulher que assobia. Hoje, ela nos ajudou. Temos que expressar nossa gratidão. Se ela quiser, seria bom deixá-la se juntar a nós. Xiao Yang expressou seus pensamentos aos dois. Mu Vanqin e Lu Yu assentiram em concordância. A noite foi muito tranquila. Na manhã seguinte, os três estavam radiantes. Lu Yu fritou 3 coxas de frango e cozinhou uma panela de sopa de pepino do mar. Os três tomaram um delicioso café da manhã, depois totalmente armados, saíram para a casa da mulher que assobiava. Ao passar pela casa onde lutaram ontem, Xiao Yang pegou as essências dos zumbis caninos abatidos, onde não havia núcleo. A essência dos animais é diferente da dos humanos. É um estado esférico, todo preto. Xiao Yang chama isso de núcleo dourado. Este núcleo dourado não pode transformar a energia do tempo, mas tem um efeito de aprimoramento na energia da mente humana. Este núcleo dourado tem níveis diferentes, geralmente 9 níveis. A diferença nos níveis está nas estrelas do núcleo dourado. Uma estrela é um nível. 2 estrelas são 2 níveis, e assim por diante. No entanto, zumbis animais comuns não têm núcleo, a menos que sejam mutantes. Por exemplo, em sua vida anterior, Xiao Yang obteve acidentalmente um núcleo dourado de 6 estrelas. Isso permitiu que sua energia espacial da mente fosse elevada para o nível 5, quase alcançando o nível 6. O núcleo dourado no corpo dos animais pode ser usado diretamente por via oral, não é tão problemático quanto a essência humana. 10 núcleos dourados de uma estrela podem elevar a energia da mente do nível 1 para o nível 2. 10 núcleos dourados de 2 estrelas podem elevar a energia da mente para o nível 3. Claro, 100 núcleos dourados de uma estrela também podem elevar a energia da mente do nível 2 para o nível 3. Então, a energia espacial da mente de Xiao Yang agora já está com 99,9% do progresso do nível 5, faltando apenas um empurrãozinho. Estima-se que um núcleo dourado de 4 estrelas o fará romper o nível 6. No entanto,
Um núcleo dourado de 4 estrelas definitivamente aparecerá. Em um mutante de 4 estrelas, com a força atual de Xiao Yig, ele definitivamente não pode vencê-lo. No mínimo, ele precisa de mais de 1000 anos de energia do tempo para ter a capacidade de lutar contra um mutante de 4 estrelas. Xiao Yig olhou para o núcleo dourado em sua mão. Isto pode ser deixado para Xiao Meikyu comer. Para os animais, esta coisa é um excelente paladar para aumentar o físico e as habilidades. Guardando o Rio Jin, Xiao Yig levou Mu Vanqin e Lu Yu para a vila onde a mulher que tocava Xiao estava. O portão da vila estava aberto. A neve no portão estava uma bagunça. Muitos cães se moveram. Parece ser obra daquele grupo de cães zumbis de ontem. Xiao Yig e os dois entraram silenciosamente no quintal. Depois de confirmar a segurança, os 3 entraram na vila. Não havia zumbis no primeiro andar e nos 2 andares subterrâneos da vila. Xiao Yang foi direto para o segundo andar. Ele se lembrava que a mulher que tocava Xiao estava no segundo andar ontem. Apenas um dos quartos no segundo andar estava fechado. Havia um Golden Retriever zumbi e um zumbi de meia-idade vagando na porta. Sem dizer uma palavra, Xiao Yang disse, "Vamos lá e matar." Lu Yu pegou Jin Tidin rapidamente. Depois de confirmar que não havia zumbis, Xiao Yig bateu na porta e disse, "Olá. Tem alguém aí?" Xiao Yig perguntou hesitantemente. "Quem?" Uma voz cautelosa de uma mulher veio de dentro. Parecia ser a mulher de ontem. "Olá. Somos as pessoas que foram cercadas por cães zumbis ontem. Viemos especialmente hoje para agradecer a você", disse Xiao Yig sinceramente. Depois de um tempo, a porta foi aberta uma fresta, e uma mulher com o cabelo bagunçado colocou a cabeça para fora. Depois de ver que havia 2 mulheres seguindo Xiao Yang, ela abriu a porta completamente. Xiao Yang olhou cuidadosamente para a mulher oposta. Ela estava embrulhada em um cobertor, segurando um Xiao na mão esquerda. Embora seu rosto estivesse abatido, ainda se podia dizer à primeira vista que esta era uma grande beleza muito elegante. Quando a mulher que tocava Xiao viu Mu Vanqin, seus olhos brilharam de repente e ela disse animadamente, "Vanqin." Mu Vanqin ficou confusa ao ser chamada. Depois de olhar para ela com cuidado, ela disse surpresa, "Xixi."